à noite falou com pessoas e resolveu socializar. Ele ficou mal e decidiu parar pra pensar. Foi um chá de panela, falou com um líder que tinha fimose e vai te contar. Então se prepara, pode relaxar, porque já vai começar. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Alocheia Podcast. Hoje, episódio 17, agora é exatamente 12:30 do dia 1 de novembro de 2024, ao mês do meu aniversário, olha só. Mais um aninho aí ficando mais velho, quase chegando na minha aposentadoria. Então, hoje o episódio, sinto muito pra você que gosta de me ouvir reclamar, hoje o episódio vai ser mais felizinho. Não que minha semana tenha sido feliz, teve vários problemas aí, mas no final o saldo foi positivo. No exato segundo que eu tô falando, eu tô feliz. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, basicamente. Mas antes de eu contar o que aconteceu na minha semana e do porquê que eu tô assim, e o que aconteceu tudo certinho, eu queria deixar um aviso aqui, porque sim, tá bom, entraram na minha cabeça. Tá, pra quem não lembra, é que teve muita gente também que entrou no podcast, mas depois, sei lá, depois do episódio 10. Pra quem não lembra o porquê que isso aqui começou, era simplesmente eu sofrendo na minha cabeça e por causa disso eu não conseguia escrever minhas coisas. Então eu decidi gravar podcast pra eu botar todo o lixo pra fora, o que eu passei, o que eu pensei, como que foi minha semana, pra eu não ficar pensando nisso e depois eu poder escrever as coisas sem esse lixo acumulando na minha cabeça, entendeu? E era basicamente por isso. Só que depois de um tempo, naturalmente, às vezes vai tendo alguma coisa inteligentinha que eu falo, alguma coisa que eu aprendi, e o pessoal começou a achar que era isso, eu acho, não sei. Mas eu tô fazendo essa explicação porque no último podcast, no último episódio, um cara comentou, pô, eu tive que ver meia hora do Alocheia reclamando de um cara que falou um negócio no Instagram dele, e ele lendo as mensagens com esse cara. E assim... amigo, vou fazer o quê? Isso ficou na minha cabeça, entendeu? Eu fiquei com raiva do cara. Eu guardei essa raiva pra contar no podcast ainda por cima. Então, sabe, o que eu vou fazer, entendeu? Eu sei que esse cara ele não se importa com isso, não foi uma crítica incrível, porque ele mesmo depois falou, mas tudo bem também, você faz o que você quiser. Só que ficou na minha cabeça, tá bom? Eu tenho que vir aqui e lembrar, eu tô aqui pra falar as coisas que estão passando na minha cabeça. Ah, mas não fez sentido. Ah, mas não completou o pensamento. A vida tem dessas, entendeu? Vou fazer o que também? Por exemplo, hoje, o que eu tô com a minha cabeça hoje? Basicamente, como que foi meu sábado passado. Caso você não tenha visto o último podcast, ele saiu segunda-feira e não no sábado, como era pra ter sido, porque meu sábado foi cheio. Olha só, eu saí pra almoçar, uma coisa que é muito raro. Não lembro a última vez que eu saí de casa pra almoçar, deve fazer muitos e muitos anos. E de noite eu tive um chá de panela, que foi o que eu falei, o chá de panela do gordo, uns episódios atrás, que era pra eu dar uma cafeteira pra ele, não dei, porque eu tô endividado, e eu tava com medo disso. Quando eu voltei a postar podcast, eu falei sobre isso, que isso era um dos motivos que tava pesando minha consciência, que tava fazendo eu me sentir um lixo. Chegou o chá de panela, olha só, e foi muito bom, foi legal, foi da hora. Teve um sofrimento ali de tarde, mas eu consegui superar isso. Teve eu conversando com o Uber, que tinha feito vasectomia. Essa parte foi bem boa. Daí, nos dias seguintes eu fiquei mal. Nem lembro direito porque que eu fiquei mal. E daí eu comecei a ler umas coisas, comecei a ler Dostoiévski. Descobri quem que era Dostoiévski, achei os livros, comecei a ler, aprendi umas coisas, pensei sobre umas coisas. Eu li metade de um livro, li o início de outro. E... é isso que eu vou falar hoje. Por quê? Porque é o que tá na minha cabeça, eu vou fazer o quê? E isso, de eu ter lido, me ajudou. E talvez seja por isso que eu tô feliz agora. Enfim, é só eu explicando aqui que ora bolas, o podcast do Assolan é sobre o que ele tá pensando no momento. O cara entrou muito na minha cabeça, né? Foi mal. Enfim. Vamos lá. Caso você não tenha visto, eu postei o último podcast sábado. Porque eu tentei postar, eu postei segunda, eu tentei postar sábado, não deu. Porque basicamente eu tinha um vídeo grande pra eu editar. Pra daí eu postar no YouTube, ver se monetizou, daí eu poder apagar o vídeo do meu celular, e daí eu tenho espaço no meu celular pra renderizar o podcast. Era esse o meu problema, tá? Por isso que não saiu segunda. Porque eu tinha que editar esse vídeo grande primeiro. Então, daí eu editei as coisas do podcast, dei uma editada nesse negócio, do nada o Vinícius pegou e me chamou. Você não quer comer de graça? Eu falei, mano, aonde? Ele falou, no centro. Eu falei, nem fudendo, porque, né? Como é que eu vou pro centro se eu não tenho dinheiro? Ele falou, não, eu te levo e te busco. Eu te levo e te trago. Eu falei, nossa, que felicidade, vou comer de graça. Agora eu sei como que uma mulher se sente. Porque, basicamente, ele tem um negócio que
Ele vai no restaurante em segredo avaliar o negócio. Ele avalia como os caras estão se vestindo, como que tá sendo o atendimento, como que tá a comida, tira umas fotos e vaza. E daí pagam pra ele fazer isso. O restaurante paga pra ele fazer isso. E daí ele pode levar uma pessoa pra comer junto com ele. E eu fui o escolhido da vez, que eu tinha dito não pra ele. E daí ele ia convidar o anão, só que daí o anão também não foi. E daí fui eu, né? Graças a Deus sobrou pra mim, pra eu ter uma refeição decente. E eu não tô acostumado a sair pra almoçar, então tava meio que com medo, mas ao mesmo tempo, sei lá, entendeu? É um lugar bom, é uma lanchonetezinha boa. É um McDonald's, só que um pouco mais falido, basicamente. E foi um almoço que daí ficamos lá conversando, eu tava vestido bem, ele também. Eu acordei mal sábado. Eu não sei porquê, mas eu acordei sofrendo, acordei com dor de cabeça. Eu lembro que eu acordei de madrugada, não sei se você já aconteceu com você. Eu acordei de madrugada do nada, no susto. E eu comecei a me sentir observado, eu não conseguia voltar a dormir. Eu tive que ligar minha TV. Daí eu tava com medo de levantar, daí eu peguei meu celular assim, botei algum vídeo no YouTube pra tocar, só pra ter um brilho ali, sabe? Eu não sei, é uma sensação muito estranha e eu voltei a ter medo de escuro, então eu não sei o que que aconteceu. Daí, isso daí já acabou com minha manhã, já eu fiquei com raiva, fui tentar editar coisa, não deu, deu problema, daí eu fui criando um rancorzinho no meu peito. E as coisas foram dando errado, eu fui me estressando, mas fui tentando, sabe, lidar com isso, tipo, acontece, vamos fazer as coisas. E daí, nesse almoço aí foi muito de boa, que eu e ele ficamos conversando sobre como que ia ser o chá de panela, que a família inteira dele ia estar lá. Chá de panela, caso você seja desinformado, é quando o casal ele vai morar junto e basicamente faz uma festinha, faz umas brincadeiras lá e o pessoal presenteia eles, tá bom? Para as coisas para casa nova, é basicamente isso. Ele assumiu uma responsabilidade, nós que tem que pagar. Eu tô brincando, tá? Ele também gastou um monte pra festa. Enfim. E daí, beleza, tudo certo, ficamos conversando lá. Eu lembro que eu comi um X grande, meio X grande e meio cachorro quente especial que tinha. Que, nossa, o X era de filé, um bifezinho filé, muito bom, cara, muito bom. Só que assim, como eu não tô acostumado a comer muito por questões de passar fome, eu comi meio cachorro quente, que era o menor. Entre o cachorro quente e o cachorro quente é o menor. E eu me entupi, cara, eu não conseguia comer mais. Mas ainda assim meti um X pra dentro, peguei uma cerveja para tomar. Ele pegou uma cerveja, porque nas coisas lá que ele do trabalho dele, ele pode escolher, ele pode escolher não, ele pode, ó, você tem que pegar isso e isso para provar, e você pode pegar duas bebidas alcoólicas e tal. Daí nós pegamos uma cerveja, duas cervejas, uma pra ele e uma pra mim. A dele tava sem álcool, porque ele tava dirigindo. E não era nem por causa disso, na verdade, Danis, daí como se a gente se importasse com isso, porque depois ele pegou um drink. E daí depois eu peguei um drink de uma caipirinha normal e ele pegou uma caipirinha de morango. Daí eu fiquei tomando a cerveja, comendo o X, daí comendo o cachorro quente, do nada, tinha meio X enorme pra ser comido. Eu pensando, que vida boa, hein? Mas daí meti pra dentro tudo. Daí depois que os caras vieram buscar a cerveja, teve um cara que ele veio trazer as caipirinhas. E o cara das caipirinhas me reconheceu. Eu falei, que legal. Eu tava olhando pra baixo, né? E daí eu lembrei, pô, ele falou que eu tenho que avaliar os caras, né? Daí eu fui olhar pra cima e ele falou, então, Aloxia, como é que tá? Eu falei, nossa senhora. E daí eu fui olhar pro cara pra saber se ele me reconhecia dos videozinhos ou se ele me reconhecia. Porque, né, estudamos junto, alguma coisa assim. Daí não reconheceu o cara. Ele falou, não, eu sou teu fã. Quer dizer, foi uma palavra muito forte. Fala, não, tudo certo. O cara tava de olho em tudo, pô. É só isso que eu consegui pensar na hora pra falar. Eu acho que eu nem apertei a mão do cara nem nada. Nossa, eu tava em choque. Eu tava muito vulnerável, eu tava muito de boa, eu tava muito confortável pra um cara chegar assim e me reconhecer do nada. Enfim, e eu descobri uma coisa, eu descobri que não dá pra pedir caipirinha normal nos lugares pra tomar. Porque o gordo, ele foi pedir uma caipirinha de morango e ele falou, mas dá uma. Bota menos álcool do que o normal, entendeu? Daí eu falei, fresco, né? Fui fazer uma graça. Fresco, né? A minha caipirinha de limão normal. Né? Que eu não sou fresco. Daí ele ainda pegou e falou, pode botar bastante álcool no dele. E falou isso. Nossa, o bagulho chegou na minha mão, tava insuportável aquela caipirinha. E assim, não é questão de mexer, não era questão de o canudo tá no fundo, tá em cima. Eu fiz tudo isso. Só tava horrível. Eu dava uma puxada, eu senti o gosto da Absolute no fundo. Daí.
E assim, eu tomei, né? Eu não queria tomar, mas eu tomei. Eu tomei como se fosse Dreher, conhaque aqui que eu tenho, que é horrível. O que eu não queria fazer, porque assim, é um drink, caipirinha é bom de se tomar. Você toma drink pelo gosto. Então, se você pedir um drink e você tá tendo que evitar o gosto do álcool no meio dele, fica, ui, tá forte, não é o drink que você deveria tomar, tá bom? Não é o certo, provavelmente. Então, eu tive que. Eu queria tomar como se fosse ali um suquinho muito bom. Eu dei um gole no do Vinícius e falei, nossa, tão bom assim, podia ser tão tranquilo, um que suquinho de morango ali com gelo, um pouquinho de álcool que você nem sente. Mas não, né? A mina me trouxe um inferno no copo. Eu tomei como se fosse conhaque. Que é basicamente pra você que quer beber cachaça e não fazer careta. A dica é o seguinte, tá? Você vai botar o negócio na boca, vai botar um negócio na boca. Você tá me entendendo? Você tá pegando tutorial? Anota aí, rapaziada. Vai botar o conhaque na boca, vai chacoalhar e daí vai engolir. E daí quando você engolir, você não vai respirar, não vai nada. Você não vai engolir saliva, não vai nada. Engoliu seco, deixou a boca aberta, esperou um pouquinho, assoprou pra fora, não puxou ar, não fez nada. Assoprou pra fora, daí você vai engolir a saliva de boa, entendeu? Porque aí não vai dar aquela. Sabe quando você toma um negócio muito forte, depois logo em seguida você engole a saliva e queima tudo? Não vai ter isso. Então, mais fácil de controlar a careta. E foi assim que eu tive que tomar a caipirinha, infelizmente. Enfim. Mas eu não. E daí o gordo me trouxe de volta pra casa. Eu me senti uma mulher. Fiquei bem feliz. Agora eu sei porque que mulher gosta tanto que o cara pague a conta. Daí eu cheguei em casa, isso daí já era 2 da tarde, e o negócio era. A gente passou onde que ia ser a festa. E daí eu falei, ah, vai ser às 6, né? Eu vou chegar às 6. Ele falou, não, cara. Eu falei, ué, por que não? Não começa às 6? Ele falou, começa, mas nem eu vou estar aqui às 6 da tarde. Eu falei, tá, acho que eu vou ter que chegar às 7 então. E no final ele não bebeu, era porque ele ia encontrar a avó dele, alguma coisa assim. Não é nem por dirigir. E daí eu cheguei em casa, tentei arrumar umas coisas, mas começou a me bater uma bad. E não sei, não era fisicamente por causa da. Eu tava bêbado, mas não era por causa. Eu tava tontinho no caso, né? Mas não era por causa disso. Eu só tava me sentindo mal, tava me sentindo triste. Eu falei, pô, o podcast era pra hoje, eu não consegui. Não tá dando pra editar, não vai dar tempo de eu editar o vídeo grande e fazer isso ainda, porque o podcast demora 1 hora pra renderizar o bagulho. Daí eu fui ficando mal. Falei, ah, cara, eu não vou ir no negócio. Eu já tava bravo com a minha mãe também, a gente tinha brigado entre aspas, né? Pra quem viu o último podcast, eu tive que parar no meio dele pra fazer um pix pra ela. De 10 conto, porque eu falei não. Ela, me vê 10 conto pra comprar cigarro. Eu falei não. E continuei gravando o podcast. E ela mandou mais mensagem. E eu falei, não é possível que a pessoa não entendeu que eu tenho 80 conto pra gente ficar até dia 15 do mês que vem. E a pessoa tá metendo louco pra cima de mim. E ela não entendeu que não é não. Ah, eu preciso do cigarro. Não, você não precisa do cigarro. Você precisa de ovo, de pão, que dá energia. Você precisa de proteína, que é o frango. E fruta, é isso que você precisa, velha. Você não precisa. Você precisa de café também. Do café, beleza. Eu não me importo gastar 10 conto no café. O cigarro, não, tá ligado? Mas eu mandei, que eu tava no meio do podcast, falei, ah, vou mandar e dane, senão me atrapalha. E daí quando ela chegou em casa, depois que eu terminei de gravar, falei, pô, cara, eu gravando minhas coisas, você me pede 10 conto e eu falo não, e você continua. Ela falou, ah, é que eu esqueci de pedir quando tava em casa. Eu falei, não era nem pra pedir, cara, você sabe que eu não tenho. E daí, ou a gente vai discutir, ou eu vou te mandar e a gente vai ficar precisando, tá ligado? Porque 10 conto comprar ração pra cadela. Daqui uma semana você vai estar. Ai, não tem ração pra cadela. Parabéns, você fumou o que podia ter sido a ração pra cadela. Os 10 conto. Mas eu nem falei tudo isso. Eu só falei, não devia ter perguntado, não devia ter pedido e tal. Mas também já foi. Foi isso que eu falei. Só que, né? Minha mãe, como sempre, não consegue ser um ser humano normal e entender, ah, talvez eu tenha feito algo errado. Não, ela fica emburrada e leva pro coração até 5 dias depois. Então já tava isso daí na cabeça também. Daí eu falei, eu não vou ir, eu vou mandar mensagem pro Pedrinho, né, pro anão, que era pra eu ir com ele. Vou falar pra eu não ir, eu vou falar que eu não vou e tal, nem vou avisar o gordo. Deixa, ele vai ver que eu não fui quando eu não estiver lá e que Deus o tenha. Só que daí eu percebi também a cabeça minha que era simplesmente, se eu não for, eu vou ficar sofrendo em casa por não ter ido. Mas ao mesmo tempo minha cabeça justificava de um jeito muito lindo de, ah, mas vai que você vai e fala uma merda, fala alguma coisa errada, atrapalha alguém, você fica com vergonha e no outro dia você vai estar arrependido. Meu cérebro é muito bom em arrumar desculpa, acredite em mim.
Então o que eu fiz? Eu fui adiando, eu fui empurrando com a barriga pra não mandar mensagem pro anão. Daí do nada o gordo falou: tem como você levar seu carregador hoje? Falei: tá, levo e tal, caso você precise. E daí até o anão pegar e falar: tô saindo de casa, porque eu já tava arrumado já. Ele falou isso e eu ainda tava pensando. Isso já era 6h30. Eu passei a tarde inteira sofrendo mal, falando: nossa, eu sou um lixo, não vou. E daí 6h30 ele falou: tô indo pra aí. Eu ainda tava pensando: não passa aqui não. Mas daí eu fui, tá ligado? A minha relação com minha mãe tava tão merda nesse dia que eu ia com uma outra calça minha que o bolso tava furado. Eu falei: o bolso tá furado dessa calça que eu fui testar. Ela falou: deixa aí que eu costuro o bolso. Daí passou 2 dias ela não costurou. Eu falei: tá, ela tá pouco se fudendo. Daí nesse sábado, na hora que eu saí do almoço, eu só falei: tô saindo. Ela falou: vai voltar, já vai puxar? Eu falei: não, eu vou mais tarde, eu só vou sair agora pra fazer um negócio. Ela falou: deixa a calça aí na mesa então, pô. Eu falei: não, não precisa. Ela falou: então faz o que você quiser então. É uma relação muito boa. Daí no final ela costurou o bolso da calça quando tinha voltado. Daí eu botei essa calça, beleza. Daí o Pedrinho, no final nós nem pagou o Uber, porque o pai dele foi levar a gente. E nossa, daí eu percebo, não é assim, não é possível que aconteça as coisas comigo só. Não é possível que onde eu pise acontece uma situação constrangedora e desconfortável. Porque deixa eu contar pra você o que aconteceu. Eu tava indo pro chá de panela e o anão deu um jeito de arrumar uma carona com o pai dele. Suave, tranquilo, beleza, pra levar eu e ele até o chá de panela. Era 15 minutos de carro. O que poderia acontecer em 15 minutos? Nada, só que eu tava dentro do carro. E o que aconteceu nesse dia aí? O pai do anão tinha um amigo. Esse amigo tinha um filho. Esse filho morreu. Certo? Tá bom. Nesse dia aí, eles estavam resolvendo isso. Fiquem com essa informação na cabeça que vai ser útil daqui a pouco. E nesse dia eles estavam arrumando o velório, não sei o que. Tanto que o anão tava: não sei se eu não vou ter que sair da festa um pouco mais cedo. Ou chegar um pouco atrasado. Eu falei: beleza. Entrei no carro, que tava a carona. E esqueci de botar o cinto ali porque, né, a porta travou, não querendo reclamar da porta do carro de alguém. Se eu tava de carona é porque justamente não tem o carro, mas se fosse pra eu avaliar com uma nota de 0 a 10, a nota não seria alta. Porque a porta eu tive que botar um pé pra fora e puxar com as duas mãos, era um cabo de guerra. Daí, beleza, fechei a porta, apertei a mão dele, dei oi pro pai dele. Na primeira esquina, os cara, ele perguntou: você contou pra ele o que aconteceu? Eu falei. Daí ele falou: contei por cima ali, sobre ter contado o negócio do funeral, beleza. Na primeira esquina, eles só citaram isso. E na primeira esquina eles falaram: pô, nós viu o Supla hoje. O Supla tava no bar ali. A gente achou que não era ele, mas a gente viu, nossa, o Supla e tal. E assim, se coloca no meu lugar. O jeito que eles me falaram do velório foi tipo: teve um velório aí. O jeito que eles falaram do Supla é: nossa, a gente viu o Supla. Foi da hora. Naturalmente, eu que tava tentando me enturmar na primeira esquina, no primeiro minuto que eu tô no carro, eu falo: pelo menos teve uma coisa boa, né? Hoje no dia. E eu percebo que eu já falei alguma coisa meio complicada quando o Pedrinho só me solta um: aí é paia mesmo, né? E dá uma risadinha. Fiquei: nossa senhora. Porque assim, eu não falei o negócio tipo: dane-se o morto, vocês viram o Supla, muito mais importante. Não foi assim que eu falei. Eu falei como alguém que tá tentando continuar o assunto. E talvez o pai dele tenha entendido isso, mas depois que a gente saiu do carro, ele falou tanto sobre isso que eu fiquei: nossa, nossa, o que eu falei, meu Deus. E daí beleza, foi na primeira esquina isso daí. E eu tava esperando ali um momento só pra eu me intrometer no assunto, só pra tipo: tá tudo bem, tamo conversando. Então ele e o pai dele tava conversando sobre um carro: o carro tal é bonito. Beleza, do nada deu um espaço de tempo, eu vi que tinha uma moto do nosso lado, uma moto horrível. Daí eles ficaram em silêncio, eu falei: bonito mesmo aquela moto ali, né? Daí eles olharam, deram risada, tudo bem. Falei: me salvei aí, que bom, graças a Deus. A gente entra na avenida pra ir, 2 minutos no carro. Do nada o pai dele vira e fala: você tá de cinto, né? E eu falei: eu esqueci. Porque realmente eu esqueci, na hora de fechar a porta ali eu me distraí, daí eu dei oi pros caras, daí eu já tava meio nervoso do que eu tava falando, daí acabei esquecendo. Daí eu falei: esqueci, mas eu sempre boto, né? Daí eu peguei, botei o cinto, fiz cleque. O pai dele me olha pelo espelho no fundo dos meus olhos e fala: então tem que lembrar, né? Porque hoje eu tô indo no velório do filho de um amigo meu
que morreu porque tava no carro, tava andando de carro e tava sem cinto de segurança. O que eu falo depois disso, entendeu? Eu só falei, E eu fiquei em silêncio. Os próximos 10 minutos eu fiquei em silêncio. Eu não falei um ar, eu não falei nada. Porque assim, eu falei, então tá, foi mal, então me perdoa. Quer que eu saia do carro? Quer que eu vá caminhando? Eu vou, não tem problema não. Porque não é possível que uma coisa dessas aconteça do nada comigo. Uma situação desconfortável dessa. E daí, na hora que a gente saiu do carro, eu saí do carro, dei um tapinha no ombro do pai dele, falei, valeu, tchau. E saí. E daí comentei sobre isso com o Pedrinho. E daí depois, no meio da festa, o Pedrinho ele tava botando muito valor nisso. E eu tava ficando com raiva. Porque, não, olha o bagulho que você falou. E eu, tipo, eu não falei nada demais. Eu simplesmente. Primeiro, eu não falei nada demais sobre o Supla. E segundo, eu só falei a verdade. Eu esqueci de botar o sino dele. Ele falou, mas quando ele perguntou, eu falei que você tinha botado. Eu falei, eu não ouvi. Você fala abaixo. E dois, por que você mentiu também? Sabe? Ah, por que mente? Eu vou fazer o quê? Eu não fiz nada de errado. E daí eu comecei a me sentir culpado porque antes do pai dele chegar, ele tinha mandado uma mensagem: não fala nenhum absurdo. Porque é muito comum pra mim falar um absurdo do nada, jogar um questionamento, uma dúvida. Ah, por que é errado chutar criança? E assim, eu não tô falando absurdo pelo absurdo. Eu quero que você me responda pra gente desenvolver o negócio. Só que é normal que as pessoas escutem um bagulho desse. O que esse cara tá falando? Cara, é esquisito, né? Mas é meu ponto de diversão, vou fazer o quê? E é muito fácil eu me sentir confortável pra fazer isso. Mas como o Pedrinho falou, não fala nada, tá? Não fala nada desse jeito. Eu falei, beleza, tá? Não vou falar nada. Só que. E daí eu tava falando normal, só que eu falando normal causou problema também. Que é eu falar que hoje teve uma coisa legal, que foi, nossa, vocês viram o Supla, né? Que interessante, mesmo com o dia sendo tão ruim, teve uma coisa aqui pra vocês lembrar, né, que legal que aconteceu. Foi desse jeito que eu falei. Eu não falei, tipo, dane-se o cadáver. Não foi isso que eu falei. E daí, eu me senti mal no meio da festa. Eu fiquei pensando sobre isso na noite depois disso. Até porque eu tava bêbado, então eu penso mais ainda nas coisas. É... Mas assim, não é possível que todo lugar que eu pise crie uma situação desconfortável. E eu tava com medo de ir também. Por causa disso. É por isso que eu não queria ir no negócio. Que eu tava. Ah, mano, qualquer coisa, qualquer momento eu posso falar algum absurdo. E no outro dia eu vou ficar mal. Eu não vou ir, eu não vou ir. Mas. Ah, o clímax da história é que deu muito certo ter ido. Eu fiquei muito feliz por ter ido. Porque eu me segurei muito bem nessa festa. Eu conversei bastante, não falei nenhum absurdo. Quando eu via que eu podia soltar um absurdo, não um absurdo em si, mas ir pra um lado chato do papo, eu parava. Eu falei, não tem por que eu falar disso também, é só chato e tal. E, nossa, eu me senti muito bem. Então, eu me senti muito mal, obrigado aí a não, mas depois eu me senti muito bem por perceber que eu consigo ser um ser humano sociável. É idiota, mas às vezes é importante. Então esse daí foi meu questionamento de hoje. Por que onde eu piso se torna um espaço desconfortável? Mas assim, continuando, eu cheguei, explicando aqui com detalhe, eu cheguei no chá de panela, dei oi pro meu amigo, deixamos o presente lá pra ele, e tinha uma mesa no meio de todas, que era a mesa da família dele, que é a família principal dele, né? O pai, a mãe, a irmã e o cunhado, namorado da irmã dele. E tinha duas cadeiras sobrando. E assim, eu tava com a ideia, eu até tinha falado com o Pedrinho antes que talvez seja melhor a gente sentar com as duas amigas da mulher do gordo. Porque ele convidou dois amigos e ela convidou duas amigas. Inclusive por isso que eu tava com peso na consciência de não ir também. Porque ele só convidou dois caras e eu não vou ir. Porra, aí é complicado. Mas pensa comigo. Entre ficar na família dele que todo mundo se conhece, vai estar só eu e o anão bobeando ali, desconfortável. E a gente sentar numa mesa onde vai estar eu, ele, duas minas e outras pessoas desconfortável, é mais fácil da gente conversar nessa daí. Só que daí, né, eu parei pra conversar com o gordo e o anão foi no lugar mais seguro, que é na família dele. E que bom que foi pra lá mesmo, porque deu muito certo. Só que aí teve um momento que eu comecei a jogar xadrez um pouco. Eu olhei em volta da mesa, eu conversei com a mãe dele, conversei com a irmã, com o pai dele. Oi, tudo bem? Tudo certo? Só que eu percebi que tinha alguém ali que também tava meio desconfortável com tudo isso, igual a gente. Que é o cunhado, obviamente. Falei, é nele que eu vou mirar nele, vou ficar próximo dele. Então. E eu tinha visto ele aonde? No almoço, lá na lanchonete que nós foi. Ele tava passando lá na frente.
Pensei, nossa, tá aí o ponto inicial do assunto. O Pedrinho já conhecia ele, porque eles estudaram na mesma escola, a gente tem a mesma idade, basicamente. Ele é uns meses mais velho que a gente, eu acho. E daí, do nada, o Pedrinho conversando com ele, conversando com a mãe do gordo, daí eu dei oi pra mulher do gordo, que foi dar oi pra nós. Ele, como é que tá? Tudo bem? Tá feliz? Tal, beleza. Daí depois eu comecei a puxar assunto com o cunhado dele. E daí eu fui ficando muito amigo dele. Porque eles estavam, sei lá, servindo chopp, por exemplo, eu tava tomando refri. Daí na hora que eles levantaram pra servir mais chopp, eu falei, agora é hora de me aproximar, né? Daí foi o pai do gordo e foi o cunhado dele. O cunhado do gordo. E daí eu fui lá e falei, e aí, como é que funciona? Ele falou, você não sabe? Eu falei, não. Ele falou, tá, te ensino aqui, ó, rapidinho. E daí começamos a conversar, a trocar ideia, fazer piadinha, porque eu percebi que ele tava meio desconfortável e tal. Começamos a ficar próximo, conversar uma coisa, uma outra. Não lembro como é que foi o início do assunto. Eu sei que daí teve uma hora que nós estava. Rapidinho aqui, parênteses. Eu descobri a diferença de chopp pra cerveja, porque o gosto é o mesmo. Mas eu descobri o ponto principal, a princípio até então, que é chopp demora muito mais pra deixar a pessoa bêbada. Porque eu tomei uma cerveja, uma Heineken, uma garrafa só, no almoço, e eu já fiquei tonto. Tudo bem que eu tomei uma caipirinha depois, mas a cerveja eu já senti que deu um brilhozinho. Agora, eu tomei nessa noite uns 15 copos de chopp. 20 talvez. Nossa, mas eu não tava nem perto do que eu tava com uma cerveja antes. Então, assim, eu acho que pra o pessoal beber mais, por causa de gostar do gosto do chopp, ele tem menos álcool, que é pro pessoal poder beber mais, não vomitar e tal. Não sei se é isso, mas foi o que deu pra entender. E teve uma hora que saiu eu, o cunhado e o pai do gordo e o anão, ficamos lá fora e tal. Ficamos lá conversando e tal. E daí o cunhado dele do nada pegou e falou, pô, que bom que a gente saiu, porque pelo menos tem outro cara lá de bermuda jeans, que ele tava de bermuda jeans. Daí eu olhei pra ele e falei, pô, puta mau gosto, hein? Daí ele riu. Entendeu? É uns absurdos assim que talvez você não solte. Mas quando você vai vendo o clima, você vai soltando. Mas não é nem isso que eu falei que eu consegui me controlar. Foi que, por exemplo, nessa hora aí que tava o Pedrinho foi falar com o pai dele, na mensagem sobre o funeral. E ficou o cunhado do gordo e o pai do gordo conversando. E eu fiquei lá no meio. Eles estavam conversando sobre o pai do cunhado. Sobre. Porque era engenheiro, não sei. Faz coisa com cimento, betoneira. Daí o pai do gordo tem betoneira, de não sei o que. Construção. E eu fiquei na minha. Depois de uns minutos, o pai dele entrou. Fiquei conversando lá com o cunhado dele. E daí. Sei lá, iniciei algum assunto ali, começou a conversar qualquer coisa. E do nada eu falei, não, fiquei quietinho ali, vocês conversando, né? Porque vocês estavam falando sobre pai e betoneira pra mexer cimento. Meu pai foi embora e minha mãe mexia cimento com a pá. Então assim, eu vou fazer o quê, sabe? Daí rimo um pouco. E o que que eu tô falando sobre se segurar na hora de falar alguma coisa? Não um absurdo em si, né? Eu falei meio errado, mas... Porque daí ele falou, seu pai foi embora? Eu falei, essas coisas aí, né? O pai vai embora, a mãe é pobre, você tem que trabalhar desde criança porque a mãe é nóia. E daí eu pensei, pô, eu posso muito fácil aqui meter um outro assunto, iniciar como infância, ir pra escola, falar não sei o que e tal. Mas eu pensei, isso é chato, só é chato, porque eu sei que é. Porque eu converso isso com as pessoas às vezes e eu percebo que a pessoa ela quer mudar de assunto. Então eu simplesmente calculei e falei, não tem por que eu falar disso, porque, sabe, não vai levar a lugar nenhum. E eu percebi depois, pensando sobre isso, porque eu fiquei feliz por não ter sido chato, porque dele continuou o assunto, a gente foi flutuando na conversa, sabe, normal, a conversa foi surgindo. E daí, enfim, terminando essa noite, daí a gente bebeu mais, jogou pebolim, uma criança pegou a bolinha de pebolim, tocou no chão, a gente achou que ia dar na cabeça de outra criança, porque tinha muita criança lá, tinha cama elástica, tinha piscina de bolinha, de plástico, sabe? E a criança achou que a bolinha de pebolim fosse uma bolinha dessa, então ela tocou no chão como se fosse tudo. E daí tinha uma escadinha que descia pra parte da cozinha dessa festa. E eu fui atrás da criança, a bolinha tinha caído lá perto. Ela pegou a bolinha, olhou pra mim, eu olhei pra ela e ela tocou a escada abaixo a bolinha. Eu virei as costas e falei, vou fingir que eu não vi nada. Daí depois o anão foi atrás, conseguiu pegar a bolinha lá embaixo e pegou uma outra de plástico. Ele foi subindo e a criança tava lá esperando ele, como se fosse um porteiro, como se fosse um espírito obsessor. Com a mão esticadinha dele, pegou pra dar a bolinha de plástico. Mas a criança não quis, ela queria de pebolim. A de Fla-Flu, ou sei lá o nome que você dá pro negócio. E daí o Pedrinho, em vez de falar, não,
Ele entregou a bolinha de pebolim, uma bolinha de pedra na mão de uma criança. De, sei lá, 2 anos, 3 anos. E daí eu perguntei, por que você fez isso? Ele falou, cara, tinha um monte de família me olhando, a criança tava olhando pra mim com a mão esticada, eu tava com a bolinha de pebolim na mão, e ele entrou na minha cabeça. Eu falei, tá bom, então. Tá certo. Daí depois teve uns joguinhos lá, teve bingo, teve stop. Eu joguei com a mãe do Vinícius. Tá, muito bom, muito da hora. E inclusive, fica aqui minha dúvida, tá? O stop era basicamente coisas que tem na casa, numa casa, com todas as letras, A até Z, tá bom? E daí eu tava conversando ali com o Pedrinho e com o cunhado do gordo, falando o que tem numa casa com Z. E daí do nada a mulher do gordo pegou e falou: Não, 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 não. Daí ela pegou o celular assim e começou a meio que tipo eles jogarem sozinho, planejar as coisas sozinho. Eu falei: Ah, então vai ser assim. Peguei meu celular, ChatGPT, me diga coisas que tem dentro de uma casa de A a Z. E daí tava lá zíper. Falei: Beleza, zíper, faz sentido. Zíper tem dentro de uma casa. Só que depois, quando a gente começou a conversar sobre isso, zíper não contava. Zíper não valia segundo os caras. O que eu não entendi, porque chegava na letra O, o que tem numa casa com O? As pessoas botaram ovo. Não tem ovo numa casa. Ah, não, mas tem dentro da geladeira. Tá bom, então se tem ovo, por que não vale zíper? Não, é porque a casa em si não tem zíper. A casa em si não tem ovo. As pessoas botaram hélice no H. Hélice. Que tem num ventilador, que daí vai ter numa casa. Mas, de novo, não é na casa. E daí as pessoas continuaram discordando de mim. Na mesa ali que eu tava conversando com o Pedrinho, com o cunhado e com a irmã dele. Eu fiquei, cara, não é possível. Vocês estão me falando então que na casa de vocês não tem um zíper, não tem nada de zíper. Eles falaram, não, mas não é a mesma coisa. Eu falo, claro que é. Vocês são loucos. E no final, nada da nossa discussão valeu a pena, porque eles só tiraram as letras K, Z, Y e mais alguma que eu esqueci. E então, nunca vou provar minha teoria do zíper. Mas você acha que valeria o zíper? Porque se vale ovo, por que não vale zíper, entendeu? Luminária. Tá, beleza, luminária tem uma... G, de geladeira, beleza. Ah, mas eu não tenho geladeira. Dane-se, a maioria das pessoas tem, entendeu? É por isso que diferencia o zíper da zebra. Ah, mas um cunhado meu, ele já teve uma zebra em casa. Dane-se o seu cunhado. Agora, todo mundo que tá aqui agora, que a maioria tava de calça jeans, bermuda jeans ou sarja ou qualquer coisa que tinha um zíper. Então assim, sabe? Eu não posso estar sendo louco aqui. Deve valer isso, pelo amor de Deus. Mas daí eu fiquei até o final, Pedrinho saiu mais cedo, fiquei até o final. Fiquei jogando ali bingo com a mãe do gordo, papiando, fazendo piada. Daí desenrolei uns assuntos com o cunhado dele, depois com a irmã dele, que eu achei que ela tava com raiva de mim, porque é meu dom, né? Meu dom criar uma situação desconfortável. Basicamente, a paranoia, tá? Ela não tava com raiva, mas é que você cria paranoia com as coisas. Eu tinha chegado na casa do gordo esses dias pra manchar um armário pra gente levar pra casa nova dele. E a irmã dele tava lá. E eu nunca tinha visto a irmã dele numa luz normal, entendeu? Daí eu olhei e falei, nossa, ela é bonita, eu achei que ela era horrível. Daí eu entrei no quarto do gordo, que era literalmente a parede era... Tava o quarto do gordo, tinha uma parede, do outro lado da parede exatamente tava a irmã dele sentada. Nós entramos no quarto, fechamos a porta e falei, nossa, sua irmã é bonita, né? Achei que ela fosse feia. Daí ele falou, ah, você já tinha visto ela? Eu falei, não. Porque eu só tinha visto ela indo pro trabalho de noite, tá ligado? Que ela trabalha numa lanchonete e tal, e era de noite. Então, e não fiquei olhando também. E dei minha resposta pra ele, ele falou, ah, não, você já tinha visto ela? Eu falei, não, só vi ela no escuro. Só que eu não tinha me ligado no que eu tinha falado, então eu falei alto, falei numa altura normal de voz. E daí os dois só começaram a gargalhar. Falaram, irmão, cala a boca, fala baixo. E eu pensei, nossa, se ela ouviu isso daí tá com raiva até agora. Não tava, ela nem lembrava disso. Mas enfim, depois desenrolamos um papo, porque... Enfim, sobrenome, porque o nome dela, o primeiro nome é um pouco diferente. Então começamos a desenrolar isso daí também, tomar um chopp. Beleza, consegui ficar de boa. E eu fiquei feliz com isso, em ter conversa normal, deixar o negócio fluir. E ainda fazia uma piadinha de vez em quando, que eu fiquei lá até o final. Ajudei o pessoal a carregar os presentes no carro. Daí depois o gordo tava tirando o chopp do barril, que tinha sobrado pra ele levar embora, porque ele pagou pelo barril inteiro. Então, tipo assim, se ele não levar embora, ele vai ter jogado o dinheiro fora, porque ele pagou por 30 litros. Então,
Se ele tomou só 15, é melhor levar os outros 15 embora também, porque ele pagou por 30, né? E daí eu dei tchau pra ele, dei um abraço na mulher dele, fui dar um abraço na mãe dele pra dar tchau. E ele pegou e falou: Você não quer levar um choppzinho pra sua mãe? Daí eu soltei: Não, obrigado, minha mãe já tem visto demais. E eu soltei isso porque eu já tava meio, né? Choppzinho deu uma batida, mas também não tanto. E eu falei isso na orelha da mãe dele, basicamente. Pensei, pô, a mãe dele é brava, vai que nossa, ela não gostou ela, sei lá, ela entende errado. E ela só gargalhou. Falei, nossa, que felicidade. E ele também gargalhou. Falei, nossa. Daí eu peguei meu celular e subi, peguei o Uber e vazei pra casa. Foi a única coisa que eu gastei nesse dia. Foi 10 conto no Uber pra voltar pra casa depois de chá de panela. E daí eu fiquei refletindo. E daí, tipo assim, tudo foi bom. Tudo depois. Cheguei em casa. No Uber, eu conversei. O Uber tinha feito vasectomia. Eu entrei nesse assunto com o Uber muito rápido. Eu entrei no carro, deu 30 segundos. Eu fiquei sabendo que ele já tinha feito uma vasectomia. E eu comecei a falar da minha fimose. Esse é o. Entendeu? É isso. Eu não sei como que eu consigo ser. Mano, é inacreditável. Eu entrei no Uber. Depois de uma festa. Eu tava meio bêbado, mas não o suficiente pra usar como desculpa aqui. E eu fiquei sabendo que o cara. Ah, não, eu já fiz uma vasectomia também. Eu falei, nossa, porque não, já tive uma filha, tô casado, não quero ficar usando camisinha também, ela ficar tomando anticoncepcional faz mal. Então eu falei, vamos cortar aqui, acabou, deu, tamo de boa. Logo em seguida eu já falei da minha fimose. E assim, o cara desenrolado. E daí eu comecei a falar sobre o medo que eu tenho. Ele falou, mas dá pra fazer cirurgia, né? Falei, dá, mas eu tenho muito medo e tal. Você não sentiu medo na hora de fazer? Ele falou, nossa, eu me tremi, eu desmaiei antes. Falei, nossa, tá vendo? Imagina eu então, porque ele não é na peça, entendeu? Ele eu acho que é em cima ou embaixo, talvez, mas não é na peça em si. Quando você faz uma cirurgia de fimose, o ponto, a costura depois fica na peça, fica entre a pele ali e um pouquinho embaixo da cabeça, assim. É inacreditável. Eu comecei a falar com ele sobre isso. E ele desenrolando no assunto. Porque tem muito Uber que eu pego que. E ele não parecia estar feliz num dia agradável, ele só tava comunicativo. Porque tem Uber que eu pego às vezes que ele não tá num dia bom. E ele é comunicativo, mas ele é comunicativo pro mal, entendeu? Teve um Uber que eu peguei 5,5 uma vez pra ir pra academia. O cara tava revoltado. Não, essas ruas, ele quase bateu o carro 3 vezes. E a culpa era dele, mas ele jogou. Não, olha esse Corsa aí, ó, quase bati. E do nada ele lembrou que ele tinha 4 mil de multa na minha cidade. Ele falou: Não dá, essa prefeita aí, filha de uma mãe, ela pegou, encheu a cidade de radar. Isso daí não é possível. Agora eu tô com 4 mil de multa, entendeu? O que que eu faço? Sabe o que que tem que fazer com essa prefeita? Botar ela de ponta cabeça, encher a bunda dela de formiga. 5:30 da manhã, irmão. Por que que você tá com tanta raiva? E o pior, eu tinha que passar na casa do gordo pra pegar ele. E o gordo não saía nunca da porra da casa. E eu lá com um louco no carro falando, meu Deus, cara, desce de uma vez. E daí... Mas esse Uber que eu peguei nessa noite voltando da festa, nossa, foi muito de boa, cara. Cara comunicativo de... É por isso que eu acho que tem que ter um Uber só pra motorista que teve fimose e que fez cirurgia de fimose. Um Uber só pra cara circuncidado. Porque para pra pensar, como que é a trajetória pro cara fazer uma cirurgia e tirar a fimose? O cara tem que primeiro perceber que ele tem um negócio, procurar na internet pra tentar entender sozinho, depois ele vai falar com os pais dele. Então, pai, mãe, por que meu negocinho é estranho aqui? Dele tem que mostrar pro pai e pra mãe. Já tem, aí ó, imagina você com 13 anos tendo que mostrar isso pros seus pais. Você não ia gostar. Daí, depois disso, você tem que ir pra um médico pra ele te avaliar, tem que mostrar o negócio pra um médico, tem que tomar anestesia, fazer uma cirurgia ali, ficar com um ponto ali por 30 dias, depois tirar o ponto. E, tipo assim, olha toda a trajetória. Você acha que um cara desses, ele vai ficar revoltado? Você acha que um cara desses, ele vai ser tímido? Olha tudo que o cara passou, entendeu? É por isso, tem que ter um Uber só pra circuncidado. Porque os caras são comunicativos, os caras são gente boa, os caras puxam assunto, não tem vergonha. Eu falei, pô, quando eu fui introduzir mais a minha... introduzir mais a minha fimose é complicado. Quando eu fui falar mais sobre isso, eu falei, pô, acabamos de se conhecer, né? Mas também, intimidade já tá no alto. Ele falou, não, se preocupa não, cara. Você tem fimose, eu tenho vasectomia, tem problema não. Falei, nossa, olha esse cara, mano.
É Deus no Uber. Deus era circuncidado. Não sei também, né? Falam que Deus era judeu. Então. E judeu tem, né? A cirurgia ali de. Nasce e corta. Então. Então não sei também. Não tô falando nada. Talvez Deus tinha fimose. Então, assim, se Deus, Jesus tinha fimose, quem sou eu pra ser julgado, sabe? Então fica a minha reflexão aqui. Deus tinha fimose? Deveria ser criado um Uber com que os motoristas apenas tenham a cabeça exposta, tenham a mente aberta, dá pra... E aí, quem que vai ser o próximo empresário que vai investir nesse negócio de inclusivo? É inclusivo, né? Esse negócio. Tem que fazer uma bandeira da fimose. Tem bandeira LGBT, tem bandeira de hétero, tem bandeira de comunista, tem bandeira de gordo, tem bandeira de não sei o que. Tem que fazer a bandeira da fimose. Obrigado. Bandeira vai ter tecido extra, né? Tecido sobrando pra ser cortado. Enfim. Mas tudo deu certo nesse dia, cara. O motorista era da hora, eu cheguei em casa. Eu peguei uma lembrancinha lá que era um raladorzinho, pequenininho, menor que minha mão. Que não é pra ralar nada, é só uma lembrancinha com uma cartinha escrito: ah, muito obrigado por ter participado e tal, obrigado por ter vindo, agradecimentos. E tinha umas rosinhas em cima. Daí eu cheguei em casa, pensei: nossa, minha mãe vai ter bebido, vai tá mal também. Ah, que saco, cara. Mas daí eu cheguei lá, ela tava com um sorriso, falei: ah, de boa. Falei: ah, trouxe um presente pra você. Ela falou: sério? Daí eu mostrei o ralador, daí ela deu uma risada. Daí conversamos, daí ela mostrou um pouco mais comunicativa, que não tava com tanta raiva no coração. Falei: pô, então eu vou, né? Vou contar. Daí eu comecei a contar tudo o que aconteceu. Contei o que aconteceu no carro, ela riu. Contei o que aconteceu lá com o chopp. Contei as piadinhas que eu fiz e tal. Enfim, daí eu escovei meus dentes, falei com os moleques. E fui dormir e tal. Eu acho. Pensei um pouco nas coisas e fui dormir. No outro dia eu fiquei pensando sobre por que eu tava tão feliz sobre o que tinha acontecido. Que, ok, eu socializei, mas foda-se isso também. O que me fez ficar feliz? E daí eu entendi. Eu percebi que, do mesmo jeito, sabe quando você é tímido e a pessoa fica conversando com você e você, por medo de não saber o que conversar, você só responde, você não cria um novo assunto porque você tem medo desse assunto crescer e você não saber o que falar ou como falar? Do mesmo jeito que você faz isso para se proteger, tem uma coisa, e eu fazia muito isso quando eu era menor e até hoje eu faço de vez em quando. Uma outra coisa que você também faz para se proteger é controlar 100% o assunto. É falar o tempo inteiro e é guiar o assunto. Porque pra mim é muito normal, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que eu sento numa mesa e se a pessoa ela mostrar interesse em conversar comigo, ela não vai ter assunto. Meu nome é estranho, meu trabalho é um pouco diferente, minha infância foi estranha, é, eu sei fazer umas coisas diferentes, sei lá. Uma vez eu fiz mágica, tipo assim, eu sei fazer mágica. Então, uma vez eu tava no bar, tinha um baralho na mão do cara, eu falei: presta o baralho aqui pra eu mostrar um negócio. Então eu vou criando o assunto. A questão aqui é muito fácil. Começa no meu nome, vai pra minha infância, de onde é que veio o meu nome, fala de eu não perceber que meu nome era estranho, na escola sofrer bullying, fala sobre o bullying na escola, fala sobre eu ter me fudido na infância, entregando baile e tal, tudo isso com piadinha, claro. Daí depois eu falo sobre a adolescência, daí eu falo sobre ter me mudado, daí eu falo sobre minha família, daí eu falo sobre minha mãe, daí eu falo sobre trabalho, daí eu falo sobre piada, e aí eu já tô falando há 1 hora seguida, entendeu? E é por isso que eu falei que eu não... Que eu fiquei feliz quando eu tava conversando com o cara e eu percebi que eu podia esticar esse assunto e ir pra um outro bagulho. Eu falei: não vou fazer isso. Porque não era nem... A gente tava conversando sobre: você não teve pai, né? Era isso. Foda-se a minha infância, eu só fiz um comentáriozinho e acabou. Não tem por que eu começar, não, a escola, não sei o que. É só chato. Você vai contando pras pessoas e você vê que a pessoa ela não quer saber, ela quer conversar de outra coisa. Só que eu faço isso por quê? Pra me proteger, porque eu sei exatamente como falar as coisas. Então eu não corro o risco da pessoa do nada mudar de assunto. Então, faculdade, não sei o quê. E eu não saber o que falar. Então é muito normal pra mim ser insuportável desse jeito. Porque é pra me proteger. E quando eu percebi que eu não fiz isso, sendo que eu percebi que eu poderia, eu falei: não vou fazer. Eu fiquei feliz, tipo, que bom. Daí ele entrou num outro assunto e nós começamos a conversar. Também depois a gente falou da tatuagem dele, que ele tem uma tatuagem do Coringa. Nossa senhora, o cara também pediu pra sofrer. E daí ficamos zoando ele. Então assim, eu fiquei feliz por causa disso. E depois, acho que 2 dias depois, eu fui conversar com o Pedrinho, que ele mandou mensagem e ele tava feliz com ele mesmo. Ele falou que a autoestima dele tava boa,
que ele tava se sentindo bonito, porque agora basicamente ele trocou de trabalho. Ele parou de trabalhar com a mãe dele e foi trabalhar no mesmo negócio que o gordo trabalha numa loja de consertar celular. Ele é atendente. E por causa disso, por exemplo, conversando com outras pessoas, às vezes chega um mendigo, às vezes chega uma pessoa que sabe mais, ele tem que saber se adaptar pra conversar com cada pessoa, o que é muito bom. Quando você tá conversando com as pessoas e você vê que ela faz uma expressão meio estranha, você pensa, ah, isso daqui significa que ela não quer mais conversar. Você vai aprendendo, sabe? É normal você ser inconveniente pra ir mudando. Uma coisa que eu não tenho, porque eu normalmente converso com pessoa que gosta de mim. Sabe? Um inscrito meu me liga, eu atendo e fico conversando. E foda-se, eu falo o absurdo que eu falo, porque, sabe, eu só tô sendo eu. O que é importante também, só que às vezes é legal você não ser chato e saber e querer saber da pessoa. Que eu quero saber. Só que inconscientemente eu começo a me proteger e falar sobre mim mesmo. E é chato numa conversa com a pessoa. E daí. Então eu consegui nessa noite fazer muito meu equilíbrio sobre o absurdo que eu falava, que eu falei vários absurdos, o pessoal riu demais. E sobre não ser insuportável chato. Então eu fiquei muito orgulhoso de mim. E foi isso que eu conversei com o Pedrinho lá, que ele tava orgulhoso de si mesmo, porque agora ele tá ganhando mais. Então ele tá se preocupando mais com a aparência, com o cabelo, comprou umas roupas novas, tá querendo saber de perfume. Ele tá se comportando diferente também, porque ele tá conversando um pouco mais diferente, tá aprendendo. Nessa noite aí mesmo. Alguma coisa a mãe do Pedrinho falou, o pai do Pedrinho falou. Ou o pai do Pedrinho, a mãe do Pedrinho, não. A mãe do gordo, o pai do gordo. Falou sobre eu e o Pedrinho. E daí ficou um silêncio, pensei, pô, vou ter que pensar alguma coisa rápida aqui pra falar, né? Sobre voltar dirigindo, pensei, vou falar que eu não tenho carteira de motorista, né? Daí eu tava bolando o bagulho na minha cabeça, assim, um segundo pra falar. Do nada o Pedrinho pegou e emendou, ele falou, fez alguma piada, falou, então vou ter que beber pra não dirigir? E tal, porque o pai dele, o pai do gordo ia dirigir, o gordo ia beber também, todo mundo ia beber, e daí tava, quem que vai dirigir? Daí ficou, o Aloxão, o Pedrinho, né, pô. Daí eu ia falar, não tenho carteira. E daí o Pedrinho só pegou e soltou. Então vou ter que beber pra não precisar dirigir. Soltou uma piadinha. E eu fiquei surpreso, falei, porra. Normalmente eu tenho que me virar numa situação dessa, quando tá eu e ele junto. Pô, que da hora que ele falou. Não pareceu ter vergonha, puxou uns assuntos e tal. Puxou assunto lá com o cunhado do gordo, falou com a mãe dele. Falei, nossa, que da hora, mano. Deu pra ver que o cara tava diferente, fiquei orgulhoso. Ele tava falando também sobre agora começar querer voltar ir pra academia, só que de fato, porque quando a gente começou a ir, ele não ia porque de manhã é muito trampo pra ele acordar e tal, e agora ele ia de noite, porque ele fica panguando 4 horas no centro depois do trabalho, que era pra ele estar fazendo umas coisas que ele não tá fazendo, ele fica fingindo que ele tá lá fazendo os negócios no centro e tal, e daí ele pensou, pô, eu posso ir pra academia, e daí de noite é naturalmente mais cheio, mas foda-se também, porque daí eu vou ter 4 horas pra fazer os negócios. Daí ele tava falando sobre isso, tava feliz, tava orgulhoso. Fiquei feliz por ele, e foi aí que eu refleti esse negócio. De eu ter. Do porquê que eu tava feliz naquela noite, do porquê que eu fiquei tão orgulhoso de mim mesmo de ter conseguido conversar, né? Que é uma coisa idiota. Mas eu acho que também o gatilho pra me sentir confortável com as pessoas é muito. É muito fácil, sabe? Tipo assim, eu vou no meu barbeiro. Eu comecei a soltar uns absurdos pequenos. Na hora que eu vi que o cara vai concordando comigo, eu vou aumentando os absurdos numa boa. E eu sei que meus amigos que estão perto de mim, o gordo e o anão, que eles vão comigo, eles estão, nossa, mas o que o cara vai pensar? Mas eu tô indo, eu tô arriscando. Às vezes você fala um absurdo muito grande e dá merda, o cara pensa coisa errada. Só que às vezes você solta um absurdo muito grande e é muito engraçado. Então assim, é o risco que você corre. E às vezes vale a pena. Só que é muito mais fácil, eu acho, você correr esse risco quando você não tá sendo insuportável. Igual às vezes eu sou. Então a pessoa já vai se acostumando com você. Ele não é chato, não é insuportável, não é louco. Então. Porque de qualquer jeito, se você tenta se proteger não falando nada, você virar o esquisito que tá sempre sozinho e não conversa com ninguém. E se você é o cara que fala o tempo inteiro, nossa, o esquisito, cara. O cara é louco, ele não cala a boca nunca. Ele repete a mesma coisa 20 vezes. Então, sabe, dos dois é meio chato, é meio ruim. Então você tem que equilibrar o bagulho. E não que eu já não soubesse disso inconscientemente, mas eu percebi isso, eu percebi conscientemente, tipo, nossa, eu vou fazer isso, não vou fazer então. Não vou falar disso e fiquei muito feliz. Que daí eram uns absurdos calculados e deu muito certo, virei amigo da galera, conversei com o pessoal, nossa, muito da hora. Então esse daí foi o chá de panela que eu fiquei muito feliz de ter ido. No outro dia acordei meu. Sei lá, eu fiquei acordado ali.
um pouco, daí eu fui dormir, acordei no outro dia 9 da manhã. Eu acho que só fui conseguir fazer uma coisa de tarde. Eu me arrependi, inclusive, de não ter comido mais na festinha de noite, que na festinha tinha branquinho, tinha brigadeiro, tinha beijinho, que deu o branquinho com coco, né? Tinha docinho de caju, tinha pastelzinho, mini pizzazinha, pastelzinho de frango, bolinha de queijo. Nossa, cara, tanta coisa boa. E eu não comi, porque como eu não tô acostumado a comer muito, o almoço me entupiu, tá ligado? Então, eu acordei com fome e me arrependi. Que eu devia ter comido mais. Mas acontece também. Daí eu terminei de editar o vídeo. Daí só o que aconteceu aí entre o Dostoiévski e o chá de panela foi. Eu terminei de editar o vídeo grande, terminei de editar o podcast, fiz um corte do podcast, não sei se eu postei esse corte, mas eu acho que eu fiz 2 cortes de podcast, um eu postei e o outro eu não... O outro tá aqui. Ainda pra ser postado, vai ser postado sábado junto com esse podcast, que é eu defendendo o Coringa 2 no podcast anterior, eu fiz um corte disso e tal. E daí eu terminei de editar o vídeo grande que eu tinha que editar, terminei de editar o podcast, né, e eu deixei pra postar no outro dia tudo, segunda-feira. E daí até eu criei, eu tentei escrever uns negócios e não saiu. Eu fiquei, beleza. Daí eu fui dormir, daí eu acordei no outro dia, eu falei, tá, mano, bora, vamos escrever os negócios. Saiu umas coisas curtas, eu queria escrever sobre Halloween, escrever um negócio curto também. Não saía, eu não sei, sabe, eu não tava... Só não saía, e eu tentei fazer o bagulho de, tipo assim, faz de qualquer jeito, cara. Tipo, de qualquer jeito no sentido de... Não importa o que você tá sentindo, faz. Só que não saía as coisas, cara. Era incrível, assim. E eu não sabia o porquê também. Eu não... Até agora eu não entendi. Eu só não consegui escrever o bagulho. Eu escrevi um negócio, eu apagava e tal. E daí, eu não sei. Eu acho que eu fiquei pensando demais no que tinha acontecido. E também lendo umas coisas novas. Eu fiquei meio. Tentando ler umas coisas novas, no caso. Aquilo ficava refletindo demais na minha cabeça. Eu fico, meu Deus, cara, sai daí, pare de pensar nisso. Eu preciso da piada. Para de funcionar, cérebro. Só que naturalmente, se eu vejo um negócio, eu vou acabar pensando sobre isso. Então. E eu sei disso. Só que eu tava tentando, tipo assim, tá, você sabe o que é pra fazer, só faz. Só para de pensar nisso, pensa no que tem que pensar e tal. Só que ao mesmo tempo tava um calor. Daí eu tava com fome, daí eu tava com sono, daí não sei o que. E daí tudo isso foi, meu Deus, tá insuportável. Até que eu desisti uma hora. Foi quarta, terça ou quarta, eu desisti. E daí, eu lembro que no último podcast eu falei que eu não ia ler comentário. E eu não li de fato. Eu li só os do canal do podcast. Li um ou outro, assim, aleatoriamente no canal principal. Só que uma coisa. E daí nesse dia que eu desisti, eu falei, tá, eu vou fazer o que eu quero fazer essa noite, então. Primeiro eu tentei fazer isso, acho que na quarta. Não, primeiro na terça. Eu tentei e falei, vou fazer o que eu quero fazer. Quero comer, vou comer. Quero tomar café, vou tomar café. Quero dormir, então eu vou dormir. Mas depois disso eu vou fazer o que tem que fazer. Só que daí, o que eu queria fazer no final? Peguei o telefone e fiquei vendo Instagramzinho. Fiquei vendo videozinho. E daí eu vi a treta do Vini Jr. Eu falei que eu não ia reclamar, mas eu só vou passar por cima aqui, tá? Porque pra mim não fez o mínimo sentido. Vini Jr. perdeu a bola de ouro. Uma merda, realmente. Meio roubado. Acho que deveria ter ganhado, não ganhou. E daí o Thiago Leifert falou, tipo... Apareceu pra mim um vídeo de uma mina reagindo ao Thiago Leifert falando simplesmente que o Vini Jr. ele não foi no negócio lá, na comemoração. E daí o Thiago Leifert simplesmente pegou e falou: cara, eu acho que devia ter ido, de peito aberto, mostrar, ó, tô aqui, tô vendo o que vocês estão fazendo, tá bom? Tô aqui olhando pra vocês. Vocês vão ser injustos, tô aqui olhando pra vocês. Basicamente isso que ele tá falando. Mostrar que os caras não vão te botar pra baixo, não, tá ligado? Mostrar que você tá aqui vendo, que os caras tão sendo desgraçado. Basicamente foi isso. E também falou, tipo, e o cara que ganhou também, pô, coitado dele também, vai fazer o quê? Coitado no sentido de assim, não tem o que fazer. O cara vai, sabe, o cara vai falar, não quero receber não. Porra, irmão. Ah, não, mas é que se fosse eu no lugar dele, eu não ia querer receber um negócio roubado desse. Ah, irmão, não enche meu saco. Você mente pro seu irmão pra ficar com a última traquinas do pacote. Não vem se fazer pra cima de mim, não. E daí simplesmente era o Thiago Leifert. Tipo, se tivesse feito isso, talvez fosse da hora. Simplesmente tava do lado do cara. Deram uma mina reagindo, falando: ué, mas se um gordo, se um diabético, ele foge do açúcar. Se um cara com colesterol alto, ele foge do óleo, sei lá. Por que um cara preto, ele tem que ir de encontro ao racismo?
Não tem, irmão. Simplesmente isso. E daí ela só tá, vocês parecem que tem fetiche em ver o cara sofrendo, nosso sofrimento, né? Querendo que o cara vá pra lá pra sofrer na mão dos... Não, cara, é isso que você entendeu que o cara falou? É sério? É sério, mano. E deu um monte de coisa. E daí foi o bagulho que eu li comentário. Daí eu fui ler os comentários e um monte de cara falando: Isso aí! Esse cara aí preconceituoso. Você fala, não é possível, cara. Porque assim, se o Vini Júnior ele tivesse ido na comemoração, tivesse olhando lá, ia focar na cara dele, todo mundo ia falar: Ó, como o cara bateu de frente, ó, que da hora. Ele bateu no peito e falou: Eu tô aqui. E tava todo mundo falando sobre isso. Todo mundo. Olha como ele foi da hora. O que o Thiago Leifert fez foi simplesmente imaginar: Pô, se ele tivesse feito isso, talvez isso acontecesse. Ah, mas ele não quis ir. Então tá, ele não foi, tudo bem. Mas os caras não conseguem. Os caras, nossa, quer falar como o cara devia ter se comportado. Acha que é o dono do cara? Não, porra. Ele só tá. É inacreditável. Como tudo é briga nesse país. Tudo é briga, cara. E você entra no perfil das pessoas, não era um cara que ele não teve estudo, não era um cara merda. Não, era doutorado em filosofia. Cursando medicina. Fazendo pós-graduação em direito. Você fala, mano, são gente inteligente. Só que é o que eu já falei 1 milhão de vezes. O brasileiro ele é muito inteligente em pegar um livro e decorar as coisas, mas ele não consegue entender o porquê que ele sente tal coisa e porquê que ele não devia sentir tal coisa. Ele sabe muito sobre as coisas de fora, mas ele não sabe nada sobre ele mesmo. Ele tem um emocional de uma capivara. Eu fiquei com raiva, daí no dia eu postei um story falando: o brasileiro é uma capivara que aprendeu PTBR. Ponto. No sentido emocional da parada. Mas daí eu fiquei com raiva, daí eu liguei pra umas pessoas pra reclamar, tipo, olha essa porra aqui, olha essa mina aqui. Tipo assim, tudo bem. Ah, ele não foi por... Daí ela explica, né? Ele não foi por causa disso, disso e disso, porque não tem que dar ibope pra esses caras e tal, não sei o que. Beleza, é um bom argumento, não tá errado nem nada. Mas por que que você tem que pegar outro cara e transformar em seu inimigo? Ah, você tá falando que a gente tem que ter pena do cara que ganhou o prêmio roubado? Você não entendeu o que ele falou. É sério que você acha que... Ai, realmente, tadinho dele, né, gente? Ele ganhou o prêmio roubado, ele deve estar tão mal por causa disso. É isso que você entendeu. Essa é a sua interpretação. Pós-graduando em filosofia. Enfim, daí eu fiquei remoendo aquele bagulho que eu não devia ter remoído, mas no momento eu falei, tá, eu vou dar pra mim o que eu quero pra mostrar pra mim mesmo que isso não adianta. Eu fiquei com raiva disso daí. Devo ter ficado com raiva de outras coisas idiota. Mina falando, eu não gosto de calça jogger. Chiu, quieta. Sabe por que, que as pessoas estão reclamando de calça jogger? Que pra você que não sabe, é aquelas que tem meio que um punho no final aqui, ó. Onde a calça tá perto do tênis, tem um punho ali que meio que aperta o tornozelo. Que até 2 anos atrás todo mundo achava lindo, todo mundo usava, todo mundo tava perfeito. 6 meses atrás eu comecei a ver um pessoal falando, ó, a calça vai ser de moda, já tá todo mundo usando e tal. Vamos começar a usar o quê? Umas calças mais retas. E daí agora estão falando, já saiu de moda já, é horrível, para, tá igual todo mundo. E começa a usar calça reta. E o que que essas pessoas fazem? Não, que é bonito mesmo a calça reta. Todo mundo começa a usar a calça reta e daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, nossa, calça reta, que bagulho horrível. Assim, é inacreditável. Os caras são a harmonização facial da moda, entendeu? É os caras que, não, pra ser diferente, eu vou fazer isso daqui. Porque ninguém faz. Daí ele faz, ele fala como é legal, ó, como ele tá sendo diferente. Todo mundo quer ficar igual a quem é diferente, todo mundo fica com a mesma cara de harmonização facial, todo mundo fica com a mesma calça quadrada. E daí a mina ela faz um vídeo, ó, essa calça aqui não dá mais não, gente. Cala a boca, mina. Fica na sua, sinceramente. Você só tá sendo mais uma vai com as outras. E eu não tô falando também aqui que use calça jogger. Eu uso, porque em mim combina certas calças e outras não. Que é o jeito que você deveria se vestir. Com o que combina ou não combina com você. Não usar uma calça skinny porque tá todo mundo usando. Não usar uma calça jogger porque tá todo mundo usando. Não usar uma calça de alfaiataria porque o seu TikToker falou que é pra usar. Usa o bagulho que fica bonito em você. E testa as outras. Tem as outras por caso preciso, mas meu Deus. Tem que falar o óbvio pra esses... Não pensei numa ofensa. E daí eu me irritei com isso daí. E daí os comentários, nossa, como assim ela botou calça bag, que é aquelas calças largona, que eu acho horrível. Mas faz o que você quiser, porque em certas pessoas fica legal. É a melhor de todas. A calça jogger que é a melhor de todas. A calça skinny que é...
Ai, cala a boca. O que falta pra você olhar os outros comentários idênticos aos seus e pensar, ah, se pá, cada um tá usando o que fica bonito em si, né? Mas não, os caras querem gastar saliva, né? Brasileiro ama perder tempo com coisa inútil. Igual eu, né? Eu tenho isso dentro do meu sangue. Não tô falando que eu tô um dia inteiro reclamando dos bagulho e com raiva. Mas foi isso que aconteceu, basicamente. Daí no outro dia, e foi numa terça. Foi numa terça ou foi numa quarta? Eu não sei, mas no dia seguinte, eu fiz a mesma coisa. Eu falei, eu vou dar pra mim o que eu quero. Menos celular. Deu, fiquei celular no sentido de ler comentário, ver videozinho e tal. Então eu falei, eu quero ler, eu tô há um tempão falando que eu quero ler, vou ler. Daí apareceu pra mim um videozinho do Dostoiévski. Nossa, vamos entrar nesse bagulho. Eu comecei, apareceu um videozinho pra mim do nada do Dostoiévski no YouTube. Um videozinho muito bom, procura aí. Dostoiévski, o escritor que entendeu a vida. Procure e salve. É 20 minutinhos, mas eu prometo. Você vai aprender sobre ele, vai aprender sobre 3 livros dele muito bons. E o vídeo é bem feito, é bem narrado, é bem editado. Prometo pra você, você não vai perder o seu tempo, tá bom? Eu tô dando a minha palavra. Pode ser do meu vídeo agora, desse podcast agora e ir lá ver. Tá bom? Você vai aprender muito mais com o que eles estão falando lá do que comigo falando aqui, tá bom? Mas basicamente apareceu esse videozinho aí. E daí apareceu no início da semana pra mim. Eu olhei e falei, ah, acho que eu quero ler. Daí eu baixei 3 livros lá, beleza. E daí, eu não sei, dá pra começar já, né? Porque falar sobre isso, porque é isso, eu li o bagulho e daí eu fiquei melhor, não tem muito o que fazer. Mas enfim, eu tinha visto lá e nesse dia eu falei, eu vou dar pra mim o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Eu falei pra mim que eu queria ler Dostoiévski, vou ler Dostoiévski. Basicamente, vendo esse vídeo, eu descobri, vendo esse vídeo e depois alguns outros, Dostoiévski era um cara russo, né, que nasceu em 1800 e foda-se, e que ele tinha escrito um livro muito bom, que era Gente Pobre. Só que depois ele foi preso, declarado à morte. Declarado? Sentenciado à morte, pena de morte, porque eu acho que ele era comunista e tal. E o governo da Rússia na época não era, que isso daí foi antes da Revolução Bolchevique, Revolução da Rússia e tal, em 1900 e dane-se. E daí no final ele ficou bem e tal, não morreu. Ele teve que ficar, acho que 4 anos em trabalho forçado, 6 anos no exército forçadamente. Daí depois ele voltou a ser livre. E daí ele voltou a ser um escritor, voltou a escrever. Daí ele escreveu uns bagulho da hora. E o que que fala nesse vídeo? Fala de 3 livros: O Homem do Subsolo, Os Irmãos. Não, Crime e Castigo e daí Os Irmãos Karamazov. Resumindo o que o cara fala pra você no vídeo, tá? O Homem do Subsolo. É que, assim, resumindo no geral, porque eu não sei o que o cara fala ou não, porque depois eu li os bagulho e daí eu fui vendo outros vídeos também. O Homem do Subsolo é um livro onde tem um personagem que é o narrador, que ele não tem um nome. Ele só. Você só sabe que ele era um cara que trabalhava no governo, dele se isolou no subsolo sozinho. E ele fica refletindo e falando sobre a vida dele, sobre o que ele pensa sobre o mundo. E assim, lendo esse livro, vou primeiro resumir as coisas. Daí depois ele fala de Crime e Castigo, que é basicamente um cara que ele tem uma teoria de que tem pessoas mais importantes e pessoas menos importantes, pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias, e que pessoas extraordinárias elas deveriam ser ter liberdade pra fazer as coisas e tal, até pra matar, alguma coisa assim. E dele quer testar essa teoria, ele mata 2 pessoas e tal. Ele mata uma velha, eu acho que o irmão dessa velha ou o filho dessa velha que tava lá. Enfim, acabou sendo um dano colateral. Porque ele quer provar essa teoria de que tem humanos extraordinários que são livres pra fazer o que tiver que ser feito. Só que ele começa a sentir culpa, ele começa a perceber que não importa, ele não consegue se livrar dessa culpa. Ele não consegue fugir dele mesmo e tal. Esse foi o único que eu não li desses 3, até agora. O terceiro livro, Os Irmãos Karamazov, que eu acho que é o melhor desses 3, sinceramente. Só que é muito grande, é o maior, tem mais de 1000 páginas. Nossa, foi o que chamou minha atenção. Esse foi o livro que eu baixei no primeiro dia que eu vi esse vídeo. Acho que eu vi o vídeo numa segunda, vai saber. Antes de eu ficar mal. Daí foi o dia que eu baixei o livro e li de noite 5 capítulos dele. E daí depois eu parei, só fui voltar a ler na quinta-feira, que foi quando eu falei, pô, tô querendo ler o negócio, não tô lendo.
Mas, enfim. É basicamente os irmãos Karamazov. É uma família que tem um pai que ele é alcoólatra, ele faz merda, perdeu 2 mulheres. E dessas 2 mulheres ele teve 4 filhos, mas você só vai saber do quarto no final. E cada filho, ele representa um lado humano, sabe? Puramente esse lado humano. O pai, ele é assassinado em certo ponto, e daí é uma investigação sobre quem que matou desses 4. A gente tem o Dmitri, que é o irmão mais velho, que ele é basicamente a representação da emoção puramente. Sabe quando você tá triste demais? E você tá com raiva, você é grosso com os outros, mas às vezes você pensa, pô, não vou ser grosso porque, sabe, não tem porquê, talvez. Você usa a razão ali, esquece esse bagulho, ele é a representação puramente da emoção. Se ele tá feliz, tá muito feliz. Se ele tá apaixonado, ele faz loucura por amor. Se ele tá triste, ele faz loucura pela tristeza. E se afunda em bebida e tal. A gente tem o irmão do meio, que é o Ivan, que ele representa a inteligência, a racionalidade e o ceticismo. Ele não acredita em nada que não possa ser provado. Basicamente, ele é o mais inteligente de todos. De planejamento. Ele é inteligente, simplesmente isso. Ele representa o lado racional, que racionaliza tudo, que não acredita em Deus, que acha que se não pode ser provado, não tem por que acreditar. A gente daí tem um terceiro irmão, que é o mais novo, que é o Alyosha, o nome parecido com o meu, mas que no livro também é chamado de Alexei. Que ele representa o lado espiritual da humanidade. Que é simplesmente o fato de você ter fé. Sabe quando você perdoa alguém, mas perdoa honestamente no seu peito, sem você falar nada, você só perdoa a pessoa. Você só fala, ah, beleza, a pessoa deve ter um motivo pra fazer isso, não vou ficar com raiva dela. Não sei se você já teve isso. Mas ele é basicamente a representação desse sentimento ao todo. Ele é um cara que, lendo o livro, você vê que ele apanhava na escola, as pessoas zoavam ele, ofendiam ele, e ele não ficava mal. Ele não ficava mal, mas ele também não ficava animado. Ele falava, ah, deve ter um porquê disso. Ele tem fé, sabe, que tem um porquê disso acontecer, o espírito, não sei. Então ele só aceita, tipo, tá, a vida é assim. Então tudo certo. Talvez eu possa tirar algo de bom daí, ou talvez não, mesmo que seja uma coisa ruim. Talvez tenha um propósito mesmo assim, entendeu o que é a ideia? Ele tem o quarto irmão, que é um bastardo, que ele representa puramente a maldade e a crueldade humana. Sabe quando você é cruel, mas você é cruel... Às vezes eu tô discutindo com a minha mãe, de novo, caso você já tenha visto daqui, você sabe muito bem que eu tenho que adaptar as coisas pra mim mesmo pra eu conseguir entender. Tem vezes que eu tô discutindo com a minha mãe, ela fala alguma coisa e eu fico com raiva, mas eu não é que eu falo essa crueldade. Por exemplo, ah, cara, olha pra você, você não quer fazer o bagulho. É por isso que você tá 60 anos e tá aí, ó, jogada no sofá sem fazer nada. Eu sou cruel quando eu falo isso, quando a gente tá brigando às vezes. E não é porque eu tô com muita raiva, eu tô com muita raiva, mas eu sei que eu poderia não falar isso. E eu sei também que racionalmente eu poderia falar melhor, não falar porque não sei o que. Mas às vezes eu falo, ah, quer saber, cara? Você tá enchendo o saco, você tá querendo brigar comigo por nada, sendo que eu tô me fudendo aqui. Escuta isso daqui, é cruel só por ser cruel, é cruel pela maldade mesmo, sabe? É como se ele fosse a representação pura desse lado, sabe, da crueldade. Eu não sei se você consegue lembrar de uma vez que você foi cruel por ser cruel. O que eu lembrei foi desse caso aí, que eu falei pra minha mãe esse bagulho, mas enfim. E daí, é por isso que eu li esse livro também, e é por isso que eu acabei querendo ler Dostoiévski. Porque, pra você que sabe aqui que eu tava lendo os bagulho, eu tava lendo Alan Watts. E como eu falei 1 milhão de vezes já, não é um livro que dá pra você ler 15 páginas num dia. Você lê um parágrafo e fica pensando o dia inteiro pra conseguir entender. Então eu queria um livro de história pra eu ler, mais ou menos, que não fosse assim pra eu ficar pensando o tempo inteiro. Mas que, sabe, tivesse alguma coisa por trás. E na hora que o cara ele me fala no vídeo sobre esses livros do Dostoiévski, eu falo, tá aí, mano. Tem uma história e tem um bagulho por trás. É esse bagulho que eu quero ler. Então eu peguei ali os Irmãos Karamazov, li 5 capítulos e tal, numa noite só. E daí eu percebi que ele tinha 1000 páginas e daí eu fui ver Crime e Castigo. Não lembro quantas páginas tinha, talvez 500 e tal, baixei também. Mas eu baixei pra ter baixado nesse caso, que eu não tô com tanta vontade de ler. Só que eu vi que O Homem do Subsolo, que foi o livro que eu mais li nessa quinta-feira, que eu falei, pô, mano, eu queria ler, então vou ler isso daqui, e fiquei lendo. Fiz um café, botei um blues pra tocar ali, e fiquei escutando o bagulho. Às vezes era um rockzinho, mudava.
beleza, e fiquei escutando enquanto eu lia O Homem do Subsolo. Porque O Homem do Subsolo, ele tem 150 páginas, tá ligado? É muito curto. Só que a questão desse bagulho é que é muito difícil as palavras, o jeito que é escrito nesse livro aí. Os Irmãos Karamazov é difícil, mas não é... Sabe, as palavras você consegue entender, não é palavra que você não conhece. O máximo que você faz é se perder com os personagens, porque os nomes são russo. É isso, entendeu? Russo, por exemplo, tem o sobrenome masculino e feminino a diferença. Ó, Dostoiévski, por exemplo, ele teve filha. O nome dele é Fyodor alguma coisa Dostoiévski. O masculino é Dostoiévski, a feminina é Dostoiévskaya. Muda o nome. E se essa mina tiver um filho e querer botar esse nome no filho, vai voltar a ser Dostoiévski. Entendeu? Então, assim, às vezes é confuso demais. Mas o Homem do Subsolo, ele é confuso porque é um monte de palavra difícil. Um monte de palavra difícil de fato, assim. Uma atrás da outra. Que eu leio e depois eu leio de novo e leio vós fazeis não sei o que. Deu mudo, você fez na minha cabeça, assim. Eu tenho que ir traduzindo para um português de macaco, que é o que eu lido. Pra conseguir entender. E ele também é confuso porque é um cara falando. Simplesmente falando. E daí ele tá falando um negócio, do nada ele simplesmente fala, aquela hora ali que eu falei o negócio, eu acho que é mentira por causa disso e disso. E tem várias reflexões nesse livro, que tem nos Irmãos Karamazov também, por exemplo, bota o irmão, que é o lado espiritual, e o lado cético, pra conversar, e aí, qual a importância de Deus? Deus existe? Entende? Que tem esses bagulho por trás que é legal também, que é por isso que eu fui ler. E o Homem do Subsolo tem muito isso. Deus existe? Por que homens fazem isso? Por que a gente pensa demais? Por que tem gente que passa a vida com rancor? Vale a pena passar a vida com rancor? Vale a pena ser cruel? Então tinha um bagulho ali por trás que eu fiquei lendo. E lembrando aqui, hoje é sexta-feira, né? Então foi ontem que eu li esse negócio. Lembrando as coisas que eu li, basicamente. Eu li o início num dia aí, e ontem eu comecei por uma parte que ele começa a analisar A frase era muito simples. A mente perspicaz é uma doença. Você tem uma mente muito perspicaz é uma doença. Basicamente ele fala sobre a pessoa ficar pensando o tempo inteiro, tá com o cérebro sempre ativo. E isso é um fator de doença. Porque para você fazer as coisas do dia a dia, você não precisava ficar pensando o tempo inteiro. Sabe, você usa metade, um quarto disso do que você usa naturalmente. E daí ele fala que as pessoas usam isso porque no século XIX, que era quando ele estava, né, vivo, era uma época muito mediatista, principalmente a cidade que ele vivia. O que é, assim, um pensamento muito da hora isso. Ele só fala isso, só que isso encaixa certinho com aquelas coisas que eu falei nos outros podcasts das pessoas usar o cérebro demais e pensar demais. E não entender que o cérebro ele é só uma ferramenta, você não é seu cérebro, você não tem que ficar pensando o tempo inteiro. Porque quando você fica pensando o tempo inteiro muito mediatista, tentando resolver problema no agora, sempre, toda hora, que tal coisa aconteceu, tal discussão, não sei o que, você se vicia, você vicia o seu cérebro em resolver problema. E daí, quando você não tiver nenhum problema para resolver, você tentar viver no agora, tentar ler um livro, tentar escrever alguma coisa, seu cérebro vai estar tão viciado assim que ele vai procurar coisa para resolver. Então, ou ele vai pro futuro resolver, como que eu vou ser tal coisa, não sei o que. Ou ele vai pro passado tentar resolver um trauma. Por que aconteceu tal coisa, o que eu poderia ter falado? E no final você vai ficar mal, você vai ficar ou com ansiedade, ficar pensando no futuro, ou com depressão, ficar tentando mudar o passado. E daí é muito da hora ele falar isso, tipo, uma mente desse jeito é uma doença. Que meio que tinha sido a conclusão que eu tinha chegado, que a depressão aquela vez, a ansiedade nesse caso que eu tava passando, era só um sintoma, um efeito colateral do bagulho, sabe? Do problema real. Que é a minha cabeça o tempo inteiro, não sei o que, a minha raiva, meus problemas de lidar com as coisas, de viver no agora. De desligar minha cabeça, não desligar porque eu nem tava tentando fazer isso na hora, né, mas de perceber uma hora que ela tava ligada e pensar, nossa, tô pensando demais, e daí isso encaixou certinho, eu falei, nossa, mano, que da hora, depois de todas as 300 palavras difíceis, deu pra entender isso.
Então, caso você tenha lido algum desses livros e esteja, não, Aloxan, na verdade é tal. Me perdoa, tá bom? Me desculpa, por favor, me desculpa que eu sou um imbecil tentando aprender alguma coisa. Não tô tentando nem aprender nada, eu só tô tentando ver uma coisa nova, ver o que eu já tenho e ver alguma coisa encaixa, faz sentido ou não. É só isso que eu tô tentando fazer. Eu sou uma criança que tá com um cubo na mão e tá com um buraquinho de quadrado no brinquedo e tem que botar o cubo no quadrado. É isso. É só isso que eu faço na minha vida inteira. Daí depois disso. Não lembro. Ele começa a tentar linkar a mente doente com o fato dele sentir prazer em às vezes ser um filho da puta. Ele fala, não o Dostoiévski em si, né, mas o narrador. Ele fala que tem gente que fala que é uma representação do que Dostoiévski pensava, ou não e tal, mas enfim, não é a vida do Dostoiévski isso, tá? É o personagem falando. O personagem fala de quando ele tinha poder e tal e trabalhava, que tinha vários momentos que ele era idiota, era um arrombado, e ele meio que ficava mal, por isso sofria, mas depois ele sentia prazer. E que talvez seja a culpa da cabeça doente dele. E dele vai narrando isso. Sobre. Ele ficava mal com isso, ficava pensando. E naturalmente, você tem que aceitar que você tá sendo um filho da puta quando você tá. Quando você tá sendo errado na história. É muito difícil porque você tem que se colocar como culpado do bagulho. Porém, quando você cria um motivo, tipo, não, eu fui arrombado por causa disso. Quando você tem uma desculpa pra ser um canalha, segundo as palavras do cara, você fica de boa. Eu respondi desse jeito grosso, mas não é porque eu tô sendo grosso à toa. É porque eu sou assim, esse é meu jeito. Ou não, é que eu tava bravo no dia, então eu tinha o direito de falar assim. Não, é porque anteriormente você tinha me falado não sei o que, é por isso que eu te respondi dessa forma. E desse jeito fica muito mais fácil você aceitar que você tá sendo um filho da puta, porque não é você nesse caso. Entende? Tipo assim, tem um porquê. Você não tá sendo de fato um canalha. Você tá. Entendeu? Você tem um motivo pra isso. Você tem uma desculpinha pra isso que faz você aceitar o que você é de uma forma muito mais fácil. E. Enfim, daí ele vai disso pra falar que. Ele é muito. Eu não lembro qual é que foi a palavra que ele usa, mas ele é muito arrogante. Tinha um ego muito grande. E que, sei lá, que ele usa um exemplo que ele poderia ficar alegre até tomando um tapa na cara. Ele começa a falar sobre isso. Porque, de novo, é um cara pensando, então do nada o cara muda os pensamentos. Então ele começa a falar sobre isso. Que ele fala isso porque o fato dele tomar um tapa na cara é uma coisa inevitável. E ele aceitar e perceber que isso é inevitável não faz ele sofrer nem nada, entendeu? Ele ficaria de boa por causa disso. E daí, isso daí ele vai desenrolando pra falar sobre homem de pensamento, homem de ação e homem camundongo. Que basicamente ele fala que o cara de pensamento, que é ele no caso, é o cara que ele tomaria um tapa na cara e pensaria, ok, ele tá com raiva, já aconteceu o tapa, é isso, dane-se, vou seguir minha vida. É o cara que, logicamente, percebe, foi o que eu entendi, né? Sente isso, mas segue a vida. Porém, ele começa a falar que ele sente muita inveja dos homens de ação. Que talvez eles sejam mais felizes. Porque o cara de ação, ele vai tomar um tapa na cara, ele não vai ficar pensando, tá certo, tá errado, vai pensar na infância dele, vai pensar o que aconteceu. Não, ele só vai voltar a mão na cara do cara também. E vai apanhar de volta, e vai ter briga, vai pra delegacia. Só que uma semana depois ele não vai estar pensando sobre isso. O que talvez um homem de pensamento faça. Ou pior ainda, o que um homem camundongo faz. Que é o homem que ele se ilude achando que é um homem de pensamento. Que é o cara que ele tomaria um tapa na cara e ele não daria o tapa de volta. Mas não porque ele é um homem de pensamento no sentido de... Ele entende que não tem por que revidar, porque ele não quer revidar, porque não vai... vai parar na delegacia, dane-se isso daí. Não. Ele não revida porque ele não sabe nem se... Ele começa a pensar, ele toma o tapa e começa a pensar, será que eu mereci o tapa? Será que eu deveria bater de volta? Será que eu fiz alguma coisa? Ele é inseguro, ele é fraco sobre si mesmo.
E daí as pessoas em volta vão rir, ele vai voltar pra tocar dele, vai ficar planejando como que ele vai se vingar, como que ele vai fazer. Só que adivinha, ele começa a planejar uma coisa que ele nunca vai fazer. Porque ele tá se imaginando como algo que ele não é. E daí ele começa a falar sobre vale a pena você. Que ele fala que esse mesmo cara, talvez, quando ele percebesse que é inevitável o que aconteceu, o fato dele ter tomado tapa na cara, quando ele estiver no leito de morte, talvez ele tenha um pouco esse prazer de perceber que, foi inevitável, né, eu tomar um tapa na cara. E ele passou a vida inteira planejando como que ia se vingar, cada vez lembrando de cada detalhe e adicionando mais detalhe ainda pra ficar com mais raiva, pra imaginação dele ficar mais viva. Pra no final, nada mudar. O que bate muito no bagulho que eu tinha falado sobre você ficar pensando sobre coisas que já foi. Mas fulano me bateu, fulano me abusou. Tipo assim, é o agora, tá ligado? Ele não fala sobre o agora, eu acho, até então, até essa parte do livro. Mas aí sou eu, a Solan, falando o que eu acho, né? Que daí também você não tem que escutar porque eu sou um idiota pensando. Mas muito da hora, cara. As coisas encaixando assim, eu fui puta merda, muito bom, mano. E daí eu li isso. E daí eu fui dormir ontem. E daí bateu o sono, depois eu falei, tá, eu tô fazendo o que eu quero fazer hoje, então fui dormir. Fui dormir muito cedo, eu fui dormir era umas 6 da tarde. Daí acordei era meia-noite. Comi, tomei um café, eu tomei água, fui tomar banho. Não le... E daí eu fui fazer um negócio que eu. Porque daí eu falei, beleza, eu vou me forçar a escrever, porque, né, eu já dei o que eu queria, agora vamos fazer o trabalho. E daí eu lembrei que tinha uma época que eu tentei fazer um negócio chamado notas matinais, que era todo dia de manhã. Eu escrevo todo dia, basicamente, mas toda manhã quando eu acordasse eu ia fazer as notas matinais, que não é escrever algo em si, era simplesmente, sei lá, ontem eu tinha dia anterior eu tinha visto uma série. Então eu sentava, escrevia sobre o que eu tinha visto, o que eu achava e tal. Só escrevia, só escrevia. E às vezes saía alguma coisa boa. E daí começava a pensar sobre uma notícia que eu tinha visto de não sei o que. Começava a escrever também. Eu vi uma notícia também de tal, tal coisa, tal coisa. Basicamente um diário, é meio gay, né? Mas é diário. O nome também. Daí botava uma piada, botava outra. E isso me ajudava muito. E isso eu tava fazendo antes de começar a gravar o podcast. E daí, isso por algum motivo foi morrendo. E hoje eu falei, mano, eu vou fazer isso. Eu vou sentar, vou escrever. Eu tenho aqui o meu caderno, as coisas que eu quero fazer, quero escrever, quero não sei o que. Mas do nada eu comecei a pensar na hora de escrever. Do nada eu lembrei que eu fui no mercado esses dias, tinha duas velhas na geladeira na hora de pegar o queijo. Eu tava feliz de pegar o queijo, porque queijo é caro, então é raro ter dinheiro pra comprar. Daí eu falei, vai ser meu momento. Tinha dois boss lá, dois boss da meia idade. Meia idade não, terceira já. Conversando na frente da geladeira, com a geladeira aberta. Tá com calor, fia? Que foi? Daí eu cheguei lá e falei, opa, tudo bem? Que é pra pessoa, pras duas mulheres velhas perceber que, tem uma pessoa aqui, vamos dar um espaço para ele pegar as coisas. Seria isso que aconteceria no mundo perfeito? Com certeza. Aconteceu? Não, porque eu esqueci que velha é surda. Então elas me ignoraram. E depois elas me viram ali, mas me ignoraram de fato mesmo, e é isso. Daí uma delas pegou um queijo mozzarella e falou, nossa, minha filha ela não gosta muito de mim. Eu falei, tô percebendo por quê, né? Eu falei baixinho, graças a Deus. Daí elas passaram 3 minutos conversando. Até que saíram pra eu pegar a porra do meu queijo. As velhas passaram 3 minutos discutindo qual que era melhor, mozzarella ou parmesão. Mas qual a diferença? Ninguém sabe. Era só pra encher meu saco. Era Deus me testando pra ver se eu ia agredir uma velha ou não. E daí, é por isso que tem que fazer um mercado só pra idoso. É por isso que tem vaga pra idoso nos lugares. Pelo bem deles. Mas não é que é porque a gente se importa com eles. É pra proteger eles da gente mesmo. Porque se eu tô num ônibus, voltando cansado do meu trabalho às 6 da tarde, e eu tenho que dar o meu lugar pra uma velha às 6 da tarde que só tá saindo pra se divertir porque sim, no horário de pico do ônibus, e ela quer o meu lugar, nossa senhora. Mas nem o ômega 3 salva essa velha. E é por isso, sabendo disso, que a gente criou vaga para idoso.
Tudo isso daqui que eu tô falando é basicamente o texto ali que eu escrevi, que só foi vindo na minha cabeça do nada. Eu queria escrever, eu nem lembro sobre o que que era. Era sobre mendigo, eu acho. E daí normalmente eu colocaria lá o título mendigo e ficaria procurando coisa e tal. Desse jeito eu só vou escrevendo sobre as véias. E vou qualquer coisa, às vezes não faz sentido, às vezes não sei o que, e depois eu vou lá e coloco o título e depois eu venho esculpindo as coisas. Eu acho que eu parei de fazer isso porque, obviamente, dá muito mais trabalho. Tudo bem que hoje é um dia que eu tirei pra escrever e gravar um podcast. Porque é sexta. Então, né? O. Então eu tenho tempo pra isso e tá tudo bem. E fica melhor às vezes, entendeu? As ideias são melhor, na minha opinião. Então, mas eu acho que eu parei porque às vezes eu tinha que escrever vídeo em 20 minutos, sabe? Vídeo curto pra postar. Então, sei lá. Acho que não dava pra fazer isso. Daí eu pensava, não, eu só vou pegar os pontos lógicos aqui, juntar e dane-se. E daí, naturalmente, eu parei de fazer isso de novo. Mas hoje eu fiz, voltei a fazer, gostei do resultado. Eu escrevi acho que 4 vídeos. Um sobre mendigo, que basicamente eu chego na conclusão de que é muito libertador o mendigo, porque ele não se sem um mendigo porque ele não se apega em nada. Você para dormir, você precisa de muita coisa. Você se prende a muita coisa. Uma cama, um teto, uma casa. O mendigo olha para um meio-fio, olha para uma calçada e pensa: soninho bom. É isso. Olha o quanto que essa pessoa é desapegada. E as pessoas elas pagam coach, compram o livro. Como ser desapegado. Como parar de me importar com as coisas. Como deixar pra lá. Fala com o mendigo, é de graça. Você nunca vai conhecer alguém mais desapegado que o mendigo. Desapegado de banho, desapegado de casa, desapegado de roupa, desapegado de dente. É um cara muito bom. E que. Ah, e assim também. É um cara que provavelmente tem uma paz interior. Vou ser sincero com você. Porque eu acho que tem mendigo que ele vira mendigo pra tentar entender quem que ele é. Eu tenho esse problema. Ah, não, só existe mendigo por causa do capitalismo. Se o capitalismo acabar, não vai mais ter mendigo. Eu acho que não. Acho que vai ter uns ainda. Os mendigos raiz, entendeu? Ah, mas quem que vai querer fazer isso? O cara todo despenteado. O cara todo falando coisas que ninguém entende. O cara parecendo louco. Você acabou de me descrever o Einstein, entendeu? Quantos mendigos tem por aí que são um gênio e que são um gênio por ser mendigo? É assim, se o mendigo ele vai lá. Tipo assim, o cara ser um mendigo não significa nada. No máximo significa que ele fede. Se o mendigo ele tá falando sobre astronomia, você vai olhar e pensar, isso é um gênio. O cara é um mendigo e sabe tudo de astronomia. Agora, se ele falar sobre signo, aí você acha que ele é louco, né? Porque daí é você não entendendo do cara. Tudo bem que eu usei um exemplo idiota, né? Signo. Qualquer pessoa falando sobre signo pra mim me dá raiva. Se eu vejo um mendigo falando de signo, eu penso, mereceu. Tá na rua por causa do ascendente. É por isso mesmo. Só que assim, qual que é a diferença? Por que, que o mendigo não pode ser um gênio? Qual que é a diferença de um mendigo pra Nietzsche? Os caras eram considerados loucos. Os caras andavam meio médio aparência, tal, meio paia. Os bigode enormes. Ah, é que o Nietzsche, ele. O mendigo ele não escreveu nada. Sócrates também não. E era outro cara, inclusive, que você também não entendia nada que ele falava quando você tava na escola. Assim como você não entende o que o mendigo fala. Então, assim, o que tá falando? Nietzsche era basicamente um mendigo com casa. Era isso. É a conclusão que eu chego. Tá vendo? Isso daqui foi saindo só porque. Vamos ver a mistura que minha cabeça faz sozinha. Depois eu vou ali botando. Misturando os fiozinhos, ligando as peças. E eu gostei, sinceramente. Daí eu tava escrevendo até agora. E minha mãe foi sair, montei o microfone, gravei, tô gravando agora. E eu tô feliz no momento, parando pra pensar. Eu consegui ler, percebi coisas sobre mim nessa semana. Eu. Ah, nesse sábado não. Nessa sexta. Sexta é hoje. Nessa quinta-feira ontem, eu também li um pouquinho mais de Alan Watts, que eu gosto muito do cara. É... Mas li também, assim, 2 parágrafos, porque daí minha cabeça tava explodindo. Ele falando sobre Deus, a sabedoria da insegurança. Uma coisa que eu fiz, inclusive, bem nada a ver falar, mas eu queria falar porque eu fiquei orgulhoso de mim mesmo.
Eu tenho, sei lá, vamos botar uns 10 livros baixados ali, que fica no meu Samsung Notes ali, onde fica salvo os PDF, que eu baixo. E normalmente as capas é só a primeira página, sabe? Que às vezes é a própria capa do livro e às vezes é só a página em branco com umas letras. E daí liberou agora a inteligência artificial do WhatsApp. O que que eu fiz? Eu peguei, pedi pra imaginar. A primeira que eu fiz foi dos Irmãos Karamazov. Do nada eu falei, imagine uma capa de livro tal. Daí imaginou uma coisa aleatória, eu falei, imagine uma capa do livro dos Irmãos Karamazov de Dostoiévski. E ele fez um bagulho muito bonito, cara. Muito bonito. Falei, nossa, e acertou, escreveu os Irmãos Karamazov Brothers, muito bem. E escreveu Dostoiévski certo também. Daí eu peguei aquilo, botei como se fosse a primeira página do livro. Dei uma esticadinha ali pra ficar, ajustei certinho, recortei, botei, ficou muito bonito. Daí eu comecei a fazer isso daí com os outros livros, fiz basicamente com todos que eu tinha. Só pra ver como é que era. Tinha, obviamente não é com todos que dá pra fazer assim e que é tão certo, por exemplo, depois o Homem do Subsolo. Sabe, não foi. Não dava pra escrever direito de Underground Man. Então umas palavras saíam erradas e daí eu pegava, ia na inteligência artificial da própria Samsung e apagava a palavra que estava no meio, ia no meu editor de imagem, botava a palavra, editava ali para aparecer com o texto que já tá. Depois eu dava uma editada na cor, do jeito que eu queria, daí, enfim, tinha que dar uma adaptada, basicamente. Fazia de um jeito diferente, por exemplo, o Sapiens que eu já li, eu queria fazer uma capa, que daí imagine o emblema de um macaco numa capa de um livro. Daí ele mostrava o emblema qualquer. Eu falava, imagine agora mais dark. Daí ele imaginava mais escuro, mais sombrio, mais bonitinho. Imagina com tons de vermelho. Daí imaginava uma capa. Ia indo assim. Daí eu pegava isso, botava. Daí sem palavra nenhuma, pegava, botava no meu editor de imagem. Escrevia lá Sapiens, embaixo Yuval Harari, que é o nome do escritor. Daí eu fiz isso com basicamente todos os livros que tinha. Só falta um, eu acho. Tipo assim, tem uns que tem a capa própria, daí eu falei, vai ficar aí, foda-se. Sapiens tinha, mas eu quis mudar. Tinha um que é. O único que eu não mudei nada era um texto, um PDF que eu tenho da interpretação de uma obra de Sócrates, eu acho. Ou é Aristóteles, acho que é Aristóteles. Que foda-se também, né? Não sei porque eu tô falando disso. É que eu fiquei felizinho, eu tirei print e mandei pra um monte de gente. Tipo, as capas do PDF do pai. Enfim. Então eu tô feliz no momento, sinceramente. Dormi, comi, tomei banho. Não paguei minha conta de luz, né? Então, acho que nos próximos 5 dias vão cortar e eu tô morrendo de medo, cara. Eu tô morrendo. Agora eu lembrei disso. Eu tô morrendo de medo porque, naturalmente, quando eles cortam a luz uma vez, eles vão ali abaixo do disjuntor, certo? Naturalmente assim. E botam um adesivo que, se você não pagar, daí você pode arrancar aquilo dali e ligar a luz de novo. Daí você vai ter essa conta atrasada e vai ter que pagar uma multa por isso. Só que você tem mais um mês aí tendo luz. Eu acho que se atrasar mais um mês sem pagar nada, sem pagar a última conta e tal, deles corta definitivamente, tira o relógio. A questão é que esse poste que eu comprei aqui um tempo atrás, ele é diferente, tá ligado? Ele não tem o relógio ali onde você abaixa e desliga, não é onde fica o relógio. É atrás. E eu não sei se os caras fazem o mesmo jeito. Eu tô morrendo de. A minha aposta é muito simples. A minha aposta é que eu vou poder atrasar essa luz um mês. Porque esse mês agora eu vou receber um pouco mais do que era pra. Menos do que eu deveria receber, mas muito mais do que eu recebi mês passado. Então eu vou conseguir, vai sobrar dinheiro pra pagar a dívida e tal. E começar a voltar a me acertar lá, né, com as dívidas e os caralho. Só que o meu medo é não ter esse negócio deles botar um adesivo e eu poder levantar o negócio. E daí eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que tirar R$ 450 do meu cu pra arrumar uma. E nem sei como, porque eu não vou ter luz, não vou ter internet, foda-se. Eu vou ter que. Sabe? Não sei. Se os caras. Se não for mais desse jeito, entendeu? Mas eu espero muito que seja, cara, porque. Não sei, tá ligado? Tipo, literalmente não tem o que fazer daí, porra. Mas, no geral, estou feliz, estou bem. Não tem mais o que falar, esvaziei minha cabeça, né? Então, vamos lá para os conselhos de hoje. Caso você aí tenha algum questionamento de vida, alguma história interessante para contar,
Pra me mandar, você pode ir no Instagram, @aloxanpodcast, e mandar lá a sua história, tá bom? Não precisa mandar, eu posso mandar minha história? Mande a sua história, tá bom? Porque eu só abro aquele perfil agora pra ler. E mesmo que eu responda você, você não vai responder agora. Então, sabe, só manda a história e tudo bem. Às vezes me dá raiva com o ser humano porque eu posto toda semana, ali, uma, 2 semanas de tempo, eu posto no canal do podcast um story. Pode mandar sua história, tal, tal, tal. Eu pego isso, reposto no meu Instagram principal e marco bem no meio. Mande em Aloxan Podcast. Os caras me mandam da conta principal. E sinto muito, não vou ler, porque eu deixo aberto o meu Instagram aqui no canal do podcast. Então, até eu procurar lá no meio daqueles lá também, porra, muito trabalho. Então, vamos lá para a primeira história de hoje, primeira dúvida, primeira não sei. Vamos lá. Oi, Aloxan, o que irei contar é um desabafo feliz. Não sei se isso existe e também desculpe pela gramática. Tô no primeiro ano de letras grego. O cara quer se mostrar, né? Porém, não sei português básico. Enfim. Tenho 19 anos, então não é adolescente, que bom. E sou um piá tanto quanto tímido e quando é algo relacionado a beijar, ficar, etc. Medo de julgamento, sabe? E por ser gordinho também. Bom, desses tempos pra cá eu comecei a não ligar tanto a tocar o foda-se, porque tipo, sou jovem, tô na idade de fazer merda. Daí fui pela primeira vez numa balada por conta que era aniversário de uma amiga minha. Numa hora, todo o grupinho foi embora da balada e eu fiquei por conta que eu ia ter um after com outros amigos. Daí aproveitei, bebi uns 10 drinks e fui falar com as minas. Aí é foda, né? Porque, porra, se o cara ele já é meio tímido, a questão da timidez é que é tipo uma barreira que você não consegue falar. E daí quando você bebe, você tira essa barreira da frente, mas também não significa que você vai aprender a falar com as pessoas. É assim que dá merda. Enfim, tomei uns 10 drinks e fui falar com as minas. Claro, indo com respeito e tudo mais. E como esperado, levei 5 fora seguidos. E eu fiquei feliz, porque eu tentei, tá ligado? Daí, tipo, eu vi que fiquei tranquilo mais tranquilo do que era quando eu era mais novo. Até depois eu consegui ficar com alguém. Ah, que bom, cara. Que bom. Uma coisa feliz. Pô, mas combinou certinho, né, com esse episódio. Uma história feliz. Pô, que da hora. Sei lá, eu não fico aconselhando as pessoas a beber pra fazer as coisas. Às vezes vai, às vezes não vai, mas é. Eu sou o pior conselheiro do mundo, né, cara? Eu falo, pode ser, mas pode ser que não seja também. Bebe de vez em quando, mas só um pouquinho pra fazer as coisas. E depois tenta fazer essa mesma coisa normal. E sei lá, vergonha. Eu não sei, eu acho que tem que perder a vergonha. Eu vi esses dias um podcast de alguém, uma entrevista, que os caras, não vou lembrar, caminho nômade, alguma coisa assim, caminho para caminho Titã, caminho de Titã, eu acho que é o nome. Eu vi a entrevista deles no Aderiva. E daí eu E os caras falam sobre. Um deles era muito tímido, o outro não. Eles não se gostavam na escola, se conhecem desde de novo. E daí começaram com essa ideia de vamos conversar com gente. Por quê? Porque eles tinham vergonha de conversar. E daí chegavam nas pessoas pra conversar, trocar ideia, não só mulher, como chegava todo mundo pra trocar ideia, porque ele sentia esse medo. E ele se desafiou, tipo, não, tô sentindo esse medo, então vou fazer isso daqui então. Muito legal, muito da hora. Talvez seja bom você ver esse podcast. Mas não sei também, eles falam muita coisa meio inútil. Não meio inútil, mas pro que você quer, talvez. Não sei também. Mas é isso, tenta conversar com as pessoas. Vale a pena. Deixa eu ver seu perfil aqui, você tava todo inseguro. Ah, cara, você não é feio. Você também não é obeso gordo, você é só meio gordinho. Aqui, ó, essa foto aqui, ó, que você tá. Com essa jaqueta preta aqui, ó, tá da hora. Essa barbinha e tal. Essa outra foto que você tá com uma camisa rosa listrada, sei lá, que você tá de óculos. Cabelo tá bonito, cabelo grandinho, assim, caracolado, esse óculos. A barbinha só o bigode e o cavanhaque, tá bonito, pô. Bota essa jaqueta, bota esse óculos e vai de noite no bagulho, não precisa ter vergonha e tal, tá ligado? Você não é um monstro também. Eu acho importante elogiar o cara e o cara entender isso, porque às vezes o cara não tem a própria noção do que as pessoas em volta dele acham. É...
E mesmo que eles falem, às vezes vai ser só coisa ruim pra zoar também. Esses dias, meses atrás, eu tive uma conversa dessa com o Pedrinho, que eu falei, mano, qual nota você me daria honestamente, assim? Pra essa foto aqui, por exemplo, eu mostrei a foto que ele acha mais bonita, mas ele falou, pô, nessa foto aí você tá 9, mano. Comparado com os caras, 9, mesmo assim. Falei, pô, que da hora. E daí, obviamente, numa foto onde eu tava no meu melhor estado, ele me vê como o cara nota 9 de todos, assim. Então, também não é assim, eu tô lá no 8, 7. E é da hora sentir isso, escutar isso, tá ligado? Você perceber que, pô, você é bonito, tá ligado? Você não é um cara feio. Às vezes você tá feio, às vezes você tá bonito, mas você não é um cara horroroso que as meninas vão. Eca, ui! Às vezes é só conversar, fazer uma graça, ser legal, que dá certo. Então é isso daí, meu colega. Continue conversando com todo mundo. Vamos para a próxima. Pois que a pessoa mandou duas histórias, hein? Que é isso daqui? Pô, tá faltando coisa, hein? A pessoa ela mandou duas histórias. Eu vou ler a segunda, tá? Segunda história. Tive um término recente, dia 3 de outubro. Meu ex disse que queria terminar porque não sentia mais a mesma coisa que sentia no começo do relacionamento. Ok. Eu fiquei muito mal, obviamente, isso no domingo. Na segunda-feira, o melhor amigo dele me disse que ele ia ter um encontro com a fulana. Pois bem, meu ex e ela se encontraram na terça. Ele tava todo bobo falando que já tinha arrumado o outro e blá blá blá. Enfim, no final de semana, ele conversou com ela, disse que queria algo mais sério e tal. Nossa, o cara começa a conversar com a mina numa terça, sai com a mina numa terça, fim de semana ele já tá. Não, e se a gente tentar algo mais sério? Pô, moleque, você tá enchendo o saco já. Enfim, os caras também, esses caras que você namora e pelo amor de Deus, inacreditável. Algo mais sério e tal, e ela disse que só via ele como amigo, no máximo irmão. É, aí o amigo ficou triste, né? Sabe por quê? Porque irmão não beija na boca. Ou pelo menos não era pra ser assim, né? Não por nada. É... E uma observação, quando eles tiveram esse encontro, ela tava namorando, meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Esqueci de mencionar na segunda história, ele e ela já trocavam mensagens há muito tempo, mas ele só terminou comigo quando teve uma, aspa, certeza que ia ter algo com ela, e ainda assim não teve. Assim, quando o cara termina, eu não sinto mais o que eu sinto no começo. Às vezes dá pra entender porque simplesmente é o cara ou a mina, acontece muito isso com mina também, do meu ponto de vista, né? Até porque eu me relaciono com mulheres. Mas da mina, ela não saber diferenciar o que, que é paixão, o que, que é tesão, o que, que é amor. Então, por exemplo, a mina começa a se relacionar com você, tá com aquele fogo do que lindo, ai, que amoroso, ai, que maravilhoso, sinistro. E daí a pessoa acha que isso é amor. E daí depois passa e termina. Aconteceu comigo já. E eu falar, filha, você não é que, eu não sei porquê. Eu falo, eu sei o porquê, por causa disso, disso e disso. Você quer terminar tudo bem, eu só tô te explicando o porquê que disso. E daí, naturalmente, uma pessoa que vai entrar em outro relacionamento, depois outro, igual aconteceu com essa minha ex. Namorou mais 3 caras, daí agora tá no quarto e descobri que tá grávida, inclusive. Meu Deus, enfim. Mas às vezes dá pra entender. O cara, ele não se. E talvez ele começou a sentir esse fogo, o que ele tava sentindo por você era essa paixonite, não sei. E quando isso passou, ele falou, então eu não gosto mais dela. Porque ele acha que isso é gostar, ele não consegue diferenciar as coisas. E daí ele começou a meio que sentir isso por essa outra mina. E daí foi tentar alguma coisa. Sendo que assim, se ele tentasse alguma coisa mesmo e fosse sério, em algum momento isso ia acontecer a mesma coisa. Sabe? É igual a mina que troca o cara porque, o cara agora ele não fica me elogiando mais tanto, não me leva mais tanto pra sair, agora que fez 6 meses de namoro, então eu vou ficar com outro que me dá muita atenção. Sabe por que ele te dá muita atenção? Exatamente, porque de vez em quando, porque se vocês estivessem juntos o tempo inteiro, não ia mais ser atenção o tempo inteiro. Tá ligado? Você trocou 6 por meia dúzia. Porque sempre vai acontecer isso, mano. A novidade é muito importante no bagulho. Vamos ler a primeira história aqui da pessoa também, vai. Ela mandou duas aqui, a segunda vamos ler a primeira. Então, eu conheci um moleque há um tempo atrás, ex de uma amiga, entre aspas, que eu conheço há 9 anos. Então não é entre aspas, né? Vamos ser sinceros. Ou pode ser colega também, vamos botar assim. E todo mundo em caps lock,
fala horrores dele. Tudo que você possa imaginar, que ele é psicopata, que fica perseguindo os outros, muita coisa mesmo. Mas desde que a gente começou a se aproximar, eu nunca notei nada ruim nele. Por que será, né? Nossa, você disse que o seu ex, eu tô sendo com o seu ex-namorado e você disse que ele era manipulador. Mas ele não tá, ele é muito legal. Ora bolas, por que será? Né? Quem diria? Quem diria que o cara que ele é manipulador, ele não é um manipulador desde o início? Quem diria que o cara que é um monstro, ele não se mostra um monstro desde o início, né? Ora bolas, quem diria isso? Eu nunca notei nada ruim nele. Ele tá sendo uma pessoa maravilhosa. Começa assim. Mas todo mundo fala as mesmas coisas e as mesmas merdas dele. Eu me afasto ou não? O que você acha? Tem um cara. Vamos botar aqui, ó. Tem um cara na cidade que ele é conhecido por levar a mina pra casa dele e as minas somem. Elas desaparecem misteriosamente. Mina que ele tava se aproximando, do nada ela some. E o pessoal fala muito mal. Ele começa a se aproximar de você. Ou melhor, começa a se aproximar de uma amiga sua. E tal, e ela fala, nossa, ele é tão legal, ele é tão querido. Do nada ela some também e adivinha, descobre que os corpos estão na casa dele. Sabe por que tem 15 corpos na casa do cara? Igual sempre quando acontece esses negócios de assassino, de psicopata, de não sei o que. Tem 20, 30 corpos na casa do cara. Porque são 30 pessoas que no início também, nossa, ele é tão querido. Nem percebi nada de errado. Exatamente, porque ele é muito bom nisso. Senão, não tinha sumido 30 pessoas, porra. Tem que explicar o óbvio. A pessoa, ela é um peixe, entendeu? O peixe, ele não sabe diferenciar quando ele tá no mar e quando ele tá no aquário. E daí, ele tá vendo que ele tá indo pro aquário, ele tá dentro do aquário e fala: ah, gente, mas eu acho que nada a ver também. É igual ao mar, tá sendo igual ao mar. Era a ideia, te iludir, pra você achar que você tá no mar. Só que eu vou te alimentar todo dia com um pouquinho de ração só. Farinhazinha de trigo. Dar cocaína pro peixe. Será que dá pra dar... Eu sei que animal consegue usufruir de droga, mas peixe usufrui? Não, né? Acho que não. Onde é que eu cheguei também com essa dúvida? Enfim, sai desse cara, para, tem outros homens no mundo, vai viver sua vida, entendeu? Ah, ele tá sendo maravilhoso. E, inclusive, isso daí é até mais perigoso. Se ele tá sendo mais legal, se... Ah, ele tá sendo a pessoa mais legal que eu já conheci, mais querida de todas. Ora bolas. Não é meio suspeito que ele seja tão mais legal que os outros assim? Talvez seja um pouco falsidade, então... Não sei, não tô falando nada, né? Não quero eu comprar briga com o cara, mas fica aí a dúvida. Enfim, esses foram o conselho de hoje, né? Pro primeiro cara, continue saindo, se divirta, tente conversar com pessoas não estando bêbado, não só mulheres, mas pessoas no geral. E mina, sai de perto desse cara. E seu ex foi burro, tá? Seu ex, ele tem problema em saber quando é sério, não é, quando ele tá afim ou quando ele tá com amor mesmo, enfim. Mas pelo jeito que você falou, eu não sei qual a sua idade, então meio que dane-se, né? Então talvez seja coisa de 15 anos, então não devia nem estar me importando, vamos ser sinceros aqui. Mas se você tem 15 anos, não deveria estar andando com um cara que todo mundo fala que é psicopata. Mas também em escola, os caras falam que chamam de psicopata os caras que se vestem de preto e ficam em silêncio. Mas também são esses mesmos caras que entram com arma na escola. Então assim, por via das dúvidas, pra não correr risco, se afasta, tá bom? Esse foi o podcast de hoje, episódio 17. Espero que você tenha gostado dessa terapia aqui. Coisas boas que aconteceram na minha semana. E muito obrigado por ter assistido. Até a semana que vem. Lembre-se de mandar o seu relato, a sua história, o seu conselho no @aloxanpodcast no Instagram. E é isso. Te vejo semana que vem. Espero que tenha gostado. Até a próxima e tchau!